Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mundo Apocalíptico. Capítulo 61, Hora do Banho. Depois que Yui os deixou, Lei Shen começou a expressar seu descontentamento e disse: Chefe Tiger, por que você deu Guogu Yu para ele? Você sabe que gosto de Guogu Yu. Você não está ajudando alguém de fora? Tiger Wang olhou para Lei Shen, franziu a testa e disse decepcionado: Lei, por que você não entendeu? Além de se divertir com as mulheres, que outra utilidade elas têm? O que nos falta são armas de fogo. Enquanto tivermos armas de fogo, que mulheres não conseguiremos tirar das suas mãos? Além disso, e todas as suas outras mulheres? Você tem 7 mulheres, mas ainda não está cansado de jogar? Guogu Yu é diferente. São seios grandes, pele macia e ela tem apenas 13 anos. Ainda não gostei dessas garotas de alta qualidade. Lei Shen continuou a reclamar. Tiger Wang franziu a testa e gritou: Pare com isso, não diga mais nada. Lei Shen abaixou de repente a cabeça, fervendo de raiva, sem falar mais nada. Tiger Wang também adora mulheres e adora apreciá-las. Mas aos seus olhos, as armas de fogo têm um valor maior que as mulheres. Ele só queria expandir seus próprios poderes e aumentar seu território. Lei Shen é um subordinado de confiança de Tiger Wang. Embora um pouco lascivo, ele pode lutar e é fiel. Só que ele não era muito inteligente. Os olhos de Shen Yan piscaram e ele perguntou: Irmão Tiger, você está realmente planejando dar a ele 20% das armas de fogo? Tiger Wang perguntou ao contrário: O que você acha? Shen Yan com uma cara lisonjeira disse: Acho que deveríamos fazer planos alternativos de segurança. Se ele sair ileso depois de se livrar dos 4 cães mutantes, concordaremos em dar-lhe 20% das armas de fogo e deixá-lo ir. Se ele estiver morto, tanto melhor, podemos levar todo o seu povo e armas de fogo. Ah, irmão mais velho Tiger, então foi isso que você planejou. Você é brilhante por fazer tal movimento, esse irmãozinho te admira muito. Incrível. Tiger Wang revelou um sorriso satisfeito. Shen Yan era seu conselheiro. Além de ser bom em bajulá-lo, sua capacidade analítica também era boa. Tiger Wang o tinha em alta conta. Liu Shui levou Yui, Guogu Yu e Wang Lan para uma sala no segundo andar do prédio, enquanto Wang Xuan e Xi Yang estavam em uma sala ao lado deles. Os outros membros da equipe estavam amontoados em 3 salas no térreo. Aos olhos de Tiger Wang, as mulheres são apenas uma saída para satisfazer sua luxúria e atrair lutadores poderosos. Além disso, não possuem outros valores, consumindo ainda mais alimentos. Quando se trata de igualdade de gênero, Tiger Wang não acredita em dar prioridade às mulheres. No quarto em que Yui estava hospedado havia uma grande jacuzzi. A jacuzzi estava cheia de vapor quente. Obviamente, no passado, o dono desta casa era definitivamente um homem rico. Yui tirou a roupa e caminhou até a jacuzzi. À medida que o vapor de água quente cercava seu corpo, lhe dava uma sensação relaxante. Depois que Yui se recuperou dos ferimentos, ele ficou tenso por se preparar para o combate e fugir. Depois de escapar da cidade de Leijian, ele não conseguiu relaxar ou tomar banho por 3 dias. A cidade de Leijian ficava a cerca de 400 quilômetros da cidade de Longhai. Essa distância, se fosse no mundo passado, levaria um dia para chegar lá. Mas neste mundo pós-apocalíptico, muitas rotas para a cidade de Longhai foram bloqueadas por muitos veículos. Yui dirigiu por 3 dias, mas só conseguiu chegar na metade do caminho. No momento em que Yui estava em um raro estado de relaxamento, a porta do banheiro se abriu e 2 garotas enroladas em uma toalha entraram. Com o rosto jovem, Guogu Yu caminhou em direção a Yui e disse: Mestre, estamos aqui para cuidar do seu banheiro. Yui franziu a testa e quis dizer não, mas depois de olhar para Guogu Yu, ele de alguma forma não conseguiu dizer essas palavras. Guogu Yu estava enrolada em uma toalha de banho branca na névoa fumegante, seu jovem rosto vermelho, sua pele branca como a neve. Além disso, com aqueles seios empinados, ela era muito sedutora para um homem. Ela era uma mulher com um corpo puro e encantador. Enquanto Yui ficava sentada em silêncio, as 2 mulheres, Guogu Yu e Wang Lan, entraram na jacuzzi. Um estava atrás dele e o outro na frente. Wang Lan sentou-se atrás de Yui, abraçando-o com seus amplos seios. Ela percebeu que não poderia se igualar a Guogu Yu, então usou seus atributos para agradar Yui. Guogu Yu estava sentada em frente a Yui, seu rosto vermelho brilhando de vergonha. Ela foi um presente que Tiger Wang usou para cortejar um lutador experiente. Ela não foi tocada por um homem. Pedir-lhe que tomasse a iniciativa de agradar um homem não era algo que ela normalmente poderia fazer. Hesitando por um momento, a mão trêmula de Guogu Yu alcançou Yui debaixo d'água. Yui, vendo a aparição de Guogu Yu, não conseguia parar de gritar: Espere um minuto. Guogu Yu ficou surpreso e empalideceu. Ele então agarrou Yui apressadamente pelo pau e disse com medo: Mestre, este escravo vai te fazer feliz. Isso irá satisfazê-lo. Por favor, não me expulse. Não me afaste. Os métodos de Tiger Wang são cruéis, com suas regras rígidas. Guogu Yu já viu o destino miserável daquelas mulheres. Ela não queria fazer parte daquelas mulheres zumbis. Eu não vou te expulsar. Yui estendeu a mão, agarrando a mão de Guogu Yu, empurrando-a para o lado e disse em voz alta: Tenho uma coisa para lhe perguntar. Guogu Yu deu um suspiro de alívio e disse: Mestre, por favor, pergunte. Neste momento, Guogu Yu sentiu ondas de dor. Antes do fim do mundo, ela era como uma estrela, uma princesinha cercada por inúmeras coleções de animais de estimação. Mas agora, por causa da palavra de um homem, ela ficou ao mesmo tempo encantada e temerosa. Yui perguntou de repente:
que tipo de passado Tiger Wang tem, você sabe? Gogo Yu pensou um pouco, organizou seu pensamento e disse, chefe tigre. Dos lábios de Gogo Yu, Yui soube da história de Tiger Wang. No passado, Tiger Wang foi um dos líderes de uma gangue na cidade de Leijian. Após o fim do mundo, ele fugiu da cidade de Leijian em um veículo com vários de seus irmãos. No processo de fuga da cidade de Leijian, Tiger Wang encontrou a polícia armada que escoltava os líderes da cidade de Leijian. Tiger Wang misturou-se a esses sobreviventes. Vendo sua oportunidade, levou seus irmãos a apreender as armas de fogo da polícia armada. No meio da briga entre a polícia e os zumbis, ele aproveitou para matar os policiais, pegando os sobreviventes e fugindo para a aldeia Always Bright. Depois de entrar na Always Bright Village, Tiger Wang procurou agressivamente pelos sobreviventes. Os homens que confiavam nele foram incluídos nas forças armadas. As belas mulheres foram escolhidas por ele e pelos irmãos por prazer. Aqueles de quem Tiger Wang não gostava eram jogados no galinheiro para que os outros militantes pudessem desfrutar. Se esses militantes alcançassem grandes méritos, Tiger Wang lhes daria uma bela mulher como propriedade privada. As refeições dos militantes também eram as melhores, por isso as forças armadas eram compostas pelos militantes mais leais de Tiger Wang. Capítulo 62, Conversa à noite. Lei Shen era o capanga número 1 de Tiger Wang, famoso na cidade de Leijian. Ele é um leal de confiança de Tiger Wang e continua a seguir Tiger Wang. Zhang Xian e Shen Yan foram as pessoas talentosas que Tiger Wang recrutou entre os sobreviventes. Zhang Xian era líder de uma gangue de 5 ou 6 homens quando foi recrutado por Tiger Wang. O Shen Si que bloqueou o caminho de Yui no entroncamento é primo de Shen Yan. Quando Shen Yan foi recrutado por Tiger Wang, ele também tinha 7 ou 8 homens sob seu comando. Tiger Wang não se importa em falar sobre seu passado, então Gogo Yu se atreveu a falar sobre seu passado. Gogo Yu foi capturado por Tiger Wang depois que ele assumiu o controle da polícia. Entre as mulheres sobreviventes, aquelas pelas quais Tiger Wang estava interessado, Gogo Yu era a única que ele ainda não havia tocado. Se Yui não aparecesse, Tiger Wang usaria Gogo Yu para atrair algum outro lutador poderoso. Além de Gogo Yu, Tiger Wang também tinha várias outras lindas garotas virgens. Essas garotas foram as que ele manteve para atrair os mestres poderosos. Tiger Wang gostou de algumas virgens. Porém, ele preferia mulheres maduras que soubessem servi-lo, em vez de virgens que nada sabiam. Este líder bandido é realmente perspicaz. As mãos de Yui amassaram o par de seios roliços e elásticos, enquanto ele pensava em silêncio. Enquanto Gogo Yu explicava a história de Tiger Wang, ela estava inconscientemente cercada pelos braços de Yui, permitindo que este homem a tocasse. Yui é apenas um homem comum, ele também gosta de mulheres bonitas. Porém, após o fim do mundo, ele teve que conter seu desejo. Ele não tocou nas meninas por limitações morais e porque tinha que protegê-las. Gogo Yu era jovem, bonita, charmosa e foi dada a ela por Tiger Wang. Gogo Yu também não fez nenhuma objeção, então ela não restringiu seus próprios desejos. Sim, o que você está fazendo? No momento em que Yui estava prestes a beijar os lábios de Gogo Yu, uma pequena figura correu em direção a Yui e gritou com raiva. Yui ergueu os olhos e descobriu que a pequena figura era Lu Wen. Ao ver Lu Wen, Yui inconscientemente sentiu uma sensação de pânico. No entanto, seu rosto permaneceu inalterado e ele disse lentamente, "Por que você entrou?" Lu Wen vendo Yui abraçar Gogo Yu na banheira de hidromassagem, ela estava com ciúmes, raiva e frustração. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas, como se uma mulher que acabasse de ser traída pelo marido, com os olhos vermelhos, com lágrimas nos olhos como se ao ver o marido traindo a esposa, gritasse, "Você é digno de quando você vai fazer isso?" Yui disse calmamente, "Wen Wei, vá lá fora e espere por mim, preciso falar com você." Lu Wen, depois de ouvir as palavras de Yui, saiu da sala com raiva. "Mestre, ela é sua namorada?" Gogo Yu olhou para Lu Wen, seus olhos brilhando com uma pitada de ódio. Ela odiava Lu Wen, porque como mulher, porque ela tem que abrir mão de sua dignidade para servir um homem, e ela teve que trabalhar junto com outra mulher para fazer aquelas coisas vergonhosas. Enquanto Lu Wen parecia uma princesa, perdendo a paciência como uma criança. Yui sorriu e suspirou, "Não sei." Yui sempre tratou Lu Wen como uma irmã. Na cidade de Leijian, Lu Wen confessou, então começou a olhar para ela como uma mulher. Mesmo agora ele não sabia se a amava ou não. No momento em que viajaram para a cidade de Longhai, Yui não teve tempo para pensar nessas coisas. Sem vontade de continuar brincando com Gogo Yu, Yui lavou o corpo e saiu da sala. Lu Wen sentou-se na cama com raiva. Ao ver Yui chegando, ela imediatamente virou a cabeça para o lado. Eu estava com muita raiva. Yui sentou-se em frente a Lu Wen, com Gogo Yu e Wang Lan atrás dele. Yui olhou para Lu Wen com os olhos cheios de amor. "Wen Wen, você sabe que sempre te vejo como uma irmã. Mesmo agora eu te amo como minha irmã. Como irmão da sua irmã, sempre cuidarei de você." Quando as palavras vieram, Yui começou a relaxar. Depois de ouvir as palavras de Yui, o rosto zangado de Lu Wen começou a mudar. Ela se jogou no braço de Yui enquanto chorava e disse, "Grande irmão Yui, eu não quero ser sua irmã. Eu quero ser sua garota. Eu sei que foi errado. Não vou ficar com raiva ou ciúme de você novamente, nem vou me opor ao seu contato com outras mulheres. Grande irmão Yui, você não pode me abandonar, agora que só tenho uma pessoa em quem posso confiar. Se você não me ama, não sei por que viver." O mundo mudou. Lu Wen viu como o mundo pode ser cruel e horrível. Especialmente depois de chegar à aldeia Always Bright, a crueldade neste mundo pós-apocalíptico foi revelada para ela. Sem a proteção de Yui, ela não sabia como sobreviveria neste mundo cruel. Yui vendo que Lu Wen chorava tanto em seus braços, seu coração começou a amolecer e ela deu um tapinha gentil nas costas dele. "Muito bom. Tudo está bem. Não vou abandonar você, Wen Wen. Eu só quero amar você como uma irmã, e eu não sou tão grande quanto você pensa. Sou apenas um homem comum, não digno do seu amor." Ao ver Yui confortando Lu Wen, os olhos de Gogo Yu e Wang Lan ficaram cheios de inveja. Lu é uma pessoa importante para ele, então ele explicaria com cuidado. Gogo Yu, por outro lado, sentia-se atraído por sua beleza e não tinha sentimentos ou preocupações especiais com seus pensamentos.
sentimentos. Nessa aldeia sempre brilhante, Tiger Wang e seus homens não veem as mulheres como pessoas. Eles os veem apenas como uma ferramenta para obter alívio. Zhang Xian era mais pervertido, gostava de torturar mulheres e treiná-las como um animal. Todas as mulheres têm medo de cair nas mãos de Zhang Xian. Neste mundo pós-apocalíptico, ser protegido e respeitado por um homem forte como Yui é uma espécie de felicidade. Lu Wen com olhos marejados olhou para Yui e disse corajosamente, mas eu não quero ser sua irmã. Eu realmente não quero. Irmão mais velho Yui, eu te amo, eu te amo. Eu quero que você seja meu homem. Exceto você, ninguém mais o fará. Antes do fim do mundo, Lu era uma garota muito ousada e entusiasmada, ousando sempre dizer coisas selvagens. Neste mundo pós-apocalíptico, sem o controle dos pais, ela temia pelo futuro, e se sentiu mais encorajada neste momento. Claro, no passado, mesmo gostando de Yui, ela não seria tão ousada e entusiasmada em confessar a ele. Yui segurou Lu Wen, lembrando-se de quando Lu cuidou dele quando ele ficou gravemente ferido. Seu coração se suavizou e ele disse suavemente, tudo bem, está bem, está bem. De hoje em diante você é minha namorada. Logo depois que Yui disse isso, uma figura bela e corajosa passou por sua mente. Lu Wen parou de chorar enquanto segurava Yui riu e disse, ei, ei. Grande irmão Yui foi o que ele disse. De agora em diante, sou genuinamente sua namorada. Não importa quantas mulheres você tenha, elas têm que me chamar de irmã mais velha. Capítulo 63, Palmada. Depois de terminar de falar, Lu Wen também deu uma olhada em Guo Guiyu. Lu Wen também era uma beleza, sua figura era mais cheia do que a das meninas da sua idade. No entanto, comparado a Guo Guiyu, ele ainda estava um pouco deficiente. A pele de Guo Guiyu é branca e jovem, seu peito é muito cheio e ele tem um lindo rosto de bebê. Verdadeiramente um exemplo de jovem virgem. Ao ver Guo Guiyu, ele pressionou um pouco Lu Wen. Wang Lan foi ignorada por Lu Wen. Ela sentiu intuitivamente que Wang Lan não era seu rival e, portanto, não era uma ameaça para ela. Sentindo Lu Wen olhando para ela, Guo Guiyu abaixou a cabeça. Estas últimas dezenas de dias de experiências a amadureceram. No passado, ela definitivamente olhava para Lu Wen e dava uma boa olhada em Lu Wen. Agora ele só pode abaixar a cabeça para evitar agravar Lu Wen. Atualmente, ela não é mais filha do prefeito, mas sim uma mulher com um destino em que não consegue nem controlar o próprio corpo. Agora ela era uma mulher lamentável como qualquer coisa que possa ser doada. Yui deu um tapinha nas costas de Lu Wen, consolando-a e disse, bom, eles vão ouvir você. Lu Wen finalmente parou de chorar, sorrindo para Yui, e como uma criança mimada, ela disse, quero dormir aqui esta noite. Yui acenou com a cabeça para Lu Wen, sorriu e disse, ok. Lu Wen se contentou em dormir ao lado de Yui, enquanto Guo Guiyu dormia do lado direito de Yui. Wang Lan estava enrolado no canto da cama grande. No dia seguinte, Yui e seu grupo foram para a sala de jantar. O café da manhã consistia em leite embalado, pãezinhos quentes no vapor e linguiça de porco. Shen Yao e as meninas só comeram mingau com vegetais silvestres. Olhando para os mingaus, todas as meninas ficaram com náuseas. Mesmo passando fome a noite toda, eles ainda não queriam comer aquele mingau nojento. Na mesa, Tiger Wang olhou para Yui riu e disse, irmãozinho Yui, a noite passada foi divertida, certo? Ah, Yui disse com um sorriso. Graças à generosidade do chefe Tiger ontem dormi bem. Ontem à noite, embora Yui não tenha feito nada com as 3 mulheres, mas manter Lu Wen e Guo Guiyu dormindo a noite toda, não foi ruim. Enquanto comia, Zhang Xian olhou para Yui com olhos venenosos e depois abaixou a cabeça para comer os pães cozidos no vapor e as salsichas de porco. Lei Shen olhou para Yui com ciúme e ódio, ele queria curtir Guo Guiyu há muito tempo, mas não conseguiu. Agora que Yui havia gostado dela primeiro, ele estava cheio de ciúme e ódio por Yui. Shen Yan olhou cuidadosamente para Yui, seus olhos brilhando, seus pensamentos desconhecidos. Yui olhou para Tiger Wang e disse, chefe Tiger, devemos ir ao arsenal hoje? Vendo Yui tão enérgico, Tiger Wang não pôde deixar de fazer uma pausa antes de dizer, não há pressa. Nossos irmãos acabaram de sair e fazer o dever de casa, estão muito cansados e precisam descansar 2 dias. 2 dias depois partiremos para o arsenal. Nestes 2 dias, você deve relaxar aqui. Depois que os militantes saem para realizar uma tarefa, eles vão relaxar por 2 dias, regra que foi estabelecida na aldeia Always Bright. No mundo exterior, existe o perigo constante de morrer. Os homens de Tiger Wang têm o rifle tipo 81 e a metralhadora tipo 79 para lidar com zumbis comuns. Zumbis comuns não são problema, mas se fossem zumbis S1, seriam mortos. Sob a tremenda pressão de morrer a qualquer momento, se não lhes fosse permitido relaxar, esses militantes rebelar-se-iam. Na verdade, entre os sobreviventes reunidos por Tiger Wang, muitos cometeram suicídio devido ao futuro sombrio. Yui assentiu, levantou-se e saiu. Quando Yui se levantou, Tiger Wang disse, irmãozinho Yui, já que você não quer se juntar a nós, a partir de hoje, você deverá usar seus próprios suprimentos para comida e bebida. Não podemos tratá-lo como hoje. Todos os suprimentos neste mundo pós-apocalíptico são difíceis de encontrar. O grupo de Yui tem mais de 10 pessoas. Mesmo comendo apenas o mingau, eles comiam muito. Tiger Wang estava naturalmente relutante em deixar Yui deixá-lo. Eu entendo, chefe Tiger. Yui, após terminar a frase, junto com Xi Yang e Wang Xuan, saíram da sala de jantar. Ele tinha um caminhão Dongfeng cheio de suprimentos. Se abastecido com cuidado, não seria problema para mais de uma dúzia de pessoas comerem por mais de meio mês. Depois de sair da sala de jantar, Yui viu as mulheres ao redor da grande panela de mingau, nenhuma delas comendo. Guo Guiyu e Wang Lan, como mulheres de Tiger Wang, não precisam se preocupar com comida e roupas. Eles não conseguiam nem comer aquele mingau estragado. Zhang Xin caminhou em direção a Yui com uma cara amarga e disse, Yui, devemos partir imediatamente. Este lugar não é um lugar para as pessoas ficarem. Wang Fang também
olhou para Yui ansiosamente e perguntou sim. Yui, quanto tempo temos que ficar aqui? A atmosfera aqui era sufocante para as mulheres. Mais de 10 mulheres estavam amontoadas em uma pequena sala e sua comida era pior do que a comida de cachorro antes do fim do mundo. Shen Yao já tinha um cachorro como animal de estimação. A comida que seu cachorro comia era melhor do que o mingau velho. Yui disse com uma voz profunda: 3 dias teremos que ficar aqui por pelo menos 3 dias. Yui conseguiu obter muitas armas de fogo revistando a delegacia, mas não tinha muita munição. Ele acumulou munição com cuidado e não queria usá-la tão casualmente. Se ele conseguisse encontrar um arsenal, poderia ter balas suficientes para melhorar suas habilidades de tiro. Se ele conseguisse dominar mais habilidades de combate, seria mais fácil sobreviver neste mundo pós-apocalíptico. A aparência de Zhan Xin mudou muito e ele disse: 3 dias, você não pode nos tirar daqui agora? Não quero ficar neste maldito lugar nem mais um minuto. As outras mulheres também olharam para Yui, que queria sair daquele lugar. Yui franziu a testa olhando para Gogo e o Wang Lan ao lado. Ele não achava que Zhan Xin seria estúpido o suficiente para fazer essas perguntas na frente de pessoas desconhecidas. Zhan Xin não experimentou verdadeiramente o fim do mundo e foi bastante ingênua. Sutileza não era seu forte. Então ela não estava protegida contra Gogo e o Wang Lan. Pode. Eu posso tirar você daqui. As palavras de Yui deixaram as garotas felizes, então suas próximas palavras destruíram suas esperanças. No entanto, ao meu lado, Xiang, Ji Qingwu, Shen Yao e Luan. Mesmo que metade de você sobrevivesse, seria incrível. Nesse momento, uma voz suplicante veio da porta. Não me bata. Não me bata. Estou te implorando, não me bata. Atraídos pelo som, Yui e seu grupo saíram. Lá fora, Shen se segurava um chicote. Ele estava espancando uma mulher que estava enrolada em uma bola que segurava seu rosto enquanto ela estava no chão. Perto de Shen Si havia 6 ou 7 militantes e 7 ou 8 homens famintos. Capítulo 64. Pão cozido no vapor. Tiger tinha armas, mas não muita munição. Os pistoleiros que ele selecionou eram todos homens em boa forma que ousaram lutar contra os zumbis. Entre os sobreviventes, também houve alguns homens que não ousaram lutar. Eles só eram bons em cavar vegetais e ervas selvagens para comer. Eles eram da categoria social mais baixa. Yui Zong viu uma mulher no chão que havia sido chicoteada. Ele franziu as sobrancelhas e perguntou: o que está acontecendo? Ah, Yui Zong. Shen se espancou. Ele riu e disse a Yui Zong enquanto caminhava: não é grande coisa. Essa prostituta suja, suas mãos estavam sujas. Ela roubou um pãozinho cozido no vapor para comer. Ela foi pega em flagrante e arrastada para receber punição. Deixe essas crianças verem o que acontece. Naquele momento, a garota se enrolou no chão recebendo o chicote, que implorava incessantemente por misericórdia no chão com um som extremamente penetrante. As mulheres do lado de Yui Zong não aguentaram. Gogo e o Wang Lan olharam para a garota enrolada no chão. O medo brilhou em seus olhos. Eles não queriam se tornar esse tipo de pessoa lamentável. Zhan Xin, ao lado de Yui Zong, não pôde deixar de exclamar: era apenas um pãozinho cozido no vapor. Você tem que ir tão longe? A sobrancelha de Shen se ergueu. Ele disse com raiva a Zhan Xin: nós homens estamos conversando, vocês mulheres se atrevem a interromper? Você quer ser espancado? Shen se tinha uma forte aura assassina. Zhan Xin ficou assustado com ele, dando alguns passos para trás, sem ousar dizer mais nada. Shen se olhou para Yui Zong e transmitiu alguns ensinamentos sobre as mulheres. Yui Zong, você tem uma habilidade incrível, mas ainda não tem habilidade para treinar mulheres. Neste momento, quais são os caminhos do mundo? As mulheres precisam ser espancadas para se tornarem honestas e dóceis. Estamos no exterior lutando até a morte em busca de comida para criá-los. Eles se preocupam por estarem em casa preocupados. Entre as esposas do pai, há uma que era capitalista de risco. Ela não estava feliz com o pai naquela época, sempre reclamando e sendo insolente. Depois de levar várias pancadas, ela parece um cachorro treinado lambendo os pés do papai. Ouvindo os conselhos de Shen Si sobre mulheres para Yui Zong, além das mulheres que estavam ao lado dele, os rostos de Ji Qingwu, Shen Yao e Luan ficaram muito feios. Entre esta equipe, a força militar de Yui Zong era superior. Xiang também foi seguidor de Yui Zong. Ele realmente queria mudar a aparência de Shen Si. Quase nenhuma mulher foi capaz de resistir ao seu estupro. Na era final desta ordem mundial em ruínas, eles realmente não sabiam como Yui Zong reagiria. Essas mulheres receberam continuamente apoio de Yui Zongs no fim deste mundo. Mesmo que todos soubessem que o mundo mudou ao exigir pessoas fortes para fornecer segurança. Mas eles nunca pensaram que o mundo exterior se tornaria tão terrível. A escuridão profunda que se esconde nos corações de alguns homens explodiu inesperadamente com o fim da chegada do mundo. Ji Qingwu e Shen Yao lutaram apenas ao lado de Yui Zong. Eles nunca esperaram com antecedência que encontrariam esses bandidos malucos no caminho para a cidade de Leijian. Eles sabiam que as mentes de várias pessoas começaram a enlouquecer em algumas partes do mundo. O silêncio de Yui Zong não perturbou os interesses de Shen Si. Leve-a para o galinheiro. Certo, mande-a para o galinheiro. O atirador estava cansado de bater nela, finalmente parando a mão. O atirador ao lado a levou. As mulheres da aldeia Always Bright foram divididas em 5 tipos. O primeiro tipo eram as mulheres mais jovens e bonitas. Eles foram distribuídos entre os 4 chefes estritamente para seu prazer pessoal. O segundo tipo eram as mulheres compartilhadas entre todos os pistoleiros. Tiger também concedeu mulheres aos homens armados por excelentes serviços. Estas mulheres eram propriedade privada daqueles homens armados. Nem mesmo o chefe poderia usá-los. O terceiro tipo eram as mulheres da aldeia Always Bright que procuravam vegetais, pescavam, criavam galinhas e criavam porcos. Essas mulheres puderam receber comida mofada para permanecerem vivas. Os homens armados não foram capazes de lidar levianamente com estas mulheres. O quarto tipo eram as esposas dos aldeões Always Bright. Tiger também não deixou os homens armados implicarem com essas mulheres como quisessem. Mas os aldeões Always Bright também tinham que contribuir para os impostos diários de vegetais e ervas. O quinto tipo eram as mulheres do galinheiro. Todos os homens armados podiam fazer o que quisessem com eles e seu status era o mais baixo.
Nesse momento, um homem de aproximadamente mais de 30 anos entrou correndo no grupo. Ajoelhou-se diante dos pistoleiros incessantemente, curvando a cabeça para a multidão. Por favor, não. Por favor, não. Pessoal, peço a aprovação de vocês. Não quero mandar minha esposa para o galinheiro. Estou ajoelhado e implorando diante de você. Ela está realmente morrendo de fome. Eu imploro, por favor, liberte minha esposa. Os olhos de Shen se lançaram uma luz. Ele entrou na multidão. Ele chutou no chão a colhedora de verduras de mais de 30 anos, dizendo friamente, para os ladrões, as mulheres são mandadas para o galinheiro. As mãos dos homens são cortadas e eles são expulsos da cidade. Esta é a regra que o irmão mais velho Tiger estabeleceu. Não há exceções às regras. Dagou, mesmo que você incline a cabeça, não adianta. Dagou rastejou de joelhos, inclinando repetidamente a cabeça para Shen Si até que sua cabeça começou a sangrar. Ele implorou dolorosamente. Irmão Si, a você, estou te implorando, dê sua aprovação. Não mande minha esposa para o galinheiro. Eu garanto a você, ela não ousou. Ela não ousaria novamente. Peço. Shen Si imediatamente pegou seu rifle e colocou-o na cabeça de Dagou. Ele maldosamente disse, vá embora. Ou morra. A mulher se enrolou no chão e falou fracamente, saia rápido. Todos os homens armados da cidade de Always Bright eram maliciosos. Eles não apenas se atreveram a lutar contra os zumbis, mas também não hesitaram em matar pessoas. Todos os espinhos na lateral da cidade de Always Bright foram baleados na hora pelos pistoleiros. Dagou se ajoelhou no chão gemendo, Ing, me desculpe. Ing. Shen Si disse friamente, leve-a embora. 2 homens armados sorriram obscenamente para a mulher caída no chão e se aproximaram. Essa visão fria fez a frieza e a simpatia dos corações das mulheres. Eles eram tolos como flores numa estufa, experimentando pela primeira vez a crueldade e o terror deste mundo. O rosto de Ji Qinggu mudou de cor e uma luz fria brilhou. Com os punhos cerrados, ela não conseguiu evitar dar um passo à frente. Yue Zong também deu um passo à frente. Ele parou o corpo de Ji Qinggu e abriu a boca. Espere um momento. Shen Si voltou seu olhar para Yue Zong. Yue Zong, este é um assunto interno da Always Bright Village. Você quer interferir? Os 7 homens armados que cercavam Shen Si colocaram as mãos nas armas. Eles olhavam para ele como um tigre olhando para sua presa. 6 homens armados também se reuniram na retaguarda de Yue Zong. Eles deram alguns passos para trás e olharam para Yue Zong como um grande inimigo. A bravura de Yue Zong já era generalizada pelos militantes. Esses homens armados tinham medo de Yue Zong. No entanto, eles ainda mantiveram o autocontrole e não apontaram suas armas para Yue Zong. As mulheres do lado de Yue Zong ficaram muito assustadas. Se ambos os lados entrassem em conflito, temiam que poucas pessoas sobrevivessem. Capítulo 65, Dagou Zi. Yue Zong acenou com a mão. Ele jogou uma arma tipo 54 contendo 6 balas em Shen Si. Meu objetivo não era interferir nos assuntos do Always Bright Village. Eu só quero fazer uma transação comercial com você. Eu vou comprá-lo. É suficiente? Shen Si pegou a pistola tipo 54 com alegria. Ele acenou com a mão, sim. Sim. Deixa ela ir. O poder do tigre não faltava, mas havia poucas armas e munições. O número total de armas que possuíam não chegava a 50. Uma pistola tipo 54 valia uma quantia substancial. Trocá-la por uma mulher inútil era uma oportunidade rara. Possuindo esta arma, Shen Si tinha o suficiente para entregar a Tiger, e foi o suficiente para obter algumas recompensas materiais. Os 2 pistoleiros logo depois relaxaram as mãos e soltaram aquela mulher lamentável. Yingzi. Yingzi. Dagou Zi correu em direção àquela mulher chamada Yingzi gritando em lágrimas. Shen Si se aproximou de Yue Zong e sorriu dizendo, Yue Zong, nosso galinheiro ainda tem dezenas de mulheres. Querer? Darei a você 2 mulheres por uma pistola 54, 4 por uma metralhadora 79. Trocarei uma mulher por 25 balas de pistola ou 40 balas de metralhadora. O que você acha? Na aldeia Always Bright, as mulheres bonitas tinham um pouco de coragem, mas as mulheres comuns não tinham muita coragem. Yue Zong recusou diretamente dizendo não. A partir dessa situação, Yue Zong descobriu que a munição era limitada. Ele não poderia dar aquela preciosa força militar e usá-la para outras pessoas relacionadas. Shen Si sorriu e caminhou em direção ao galinheiro. Vá dar um passeio na aldeia, vou relaxar. Este não é um lugar montado pelo governo. Por favor, controle seus impulsos, caso contrário muitas pessoas poderão morrer. Pessoas próximas a você também podem ser mortas por seus impulsos. Yue Zong veio para o lado de Ji Qinggu, abaixou a cabeça e sussurrou em seu ouvido. Um cheiro que emanava de Ji Qinggu entrou em seu nariz. Yao olhou para Yue Zong e cerrou os dentes. Eu sei. Dagou Zi agarrou sua esposa e se ajoelhou na frente de Yue Zong. Yingzi, faça uma reverência a este homem. Ele salvou você. A idade de Dagou Zi, embora aproximadamente uma geração mais velha que Yue Zong, neste momento quem tem capacidade é o Big Brother. Dagou Zi chamou todos os homens armados de irmão mais velho do povo Always Bright para não ofender ninguém. Yingzi se ajoelhou diante de Yue Zong, inclinando a cabeça ansiosamente. Obrigado, irmão mais velho Yue. O galinheiro era o inferno da cidade de Always Bright. Quase todos os dias uma mulher não suportava o tormento e morria. Aquele não era um lugar onde as pessoas pudessem ficar. Yingzi agradece sinceramente Yue Zong. Yue Zong olhou para Yingzi. Ele tinha aproximadamente mais de 30 anos. Seu corpo era comum com uma aparência mediana. Sua pele era um pouco amarelada, apenas uma mulher comum de aldeia. Yue Zong disse, levante-se. Dagou Zi ajudou Yingzi a se levantar. Yue Zong tirou um biscoito do bolso e deu para Dagou Zi. Que tal você me levar para conhecer a vila? Dagou Zi recebeu o biscoito. Seu rosto sorria de ponta a ponta, expressando continuamente seu agradecimento. Obrigado, irmão mais velho. Obrigado, irmão mais velho. Conheço a cidade Always Bright e com certeza vou levá-lo para conhecer. Pegar aquele biscoito e adicionar um pouco de água para fazer uma pasta, depois misturar alguns vegetais. Seria o suficiente para Dagou Zi alimentar sua família por 2 dias. Nesse momento Luen chegou, pegou as roupas de Yue Zong e disse, irmão mais velho Yue Zong, meu estômago está com fome. Devemos comer e depois caminhar. Aquela espiga de milho selvagem não é algo que as pessoas comem.
Lue e as mulheres não comeram nada. Eles já estavam com fome o suficiente para 2 refeições completas. Yuizong disse, tudo bem. Dagouzi, espere um momento, depois me veja em praça pública mais tarde. Dagouzi acenou com a cabeça repetidamente e ajudou sua esposa a ir para casa. Entendido, irmão mais velho Yui. Nas ruas de Always Bright Village, todos observavam o grupo de Yuizong. Eles estavam medindo esses novos moradores da cidade de Always Bright. Zanshin e as mulheres generosamente deram comida às crianças da aldeia Always Bright ontem. Rapidamente uma multidão de crianças se reuniu atrás das mulheres e gritou, lindas irmãs mais velhas, peço-lhes que nos deem algo para comer. Temos fome. Zanshin disse educadamente, não tenho nada. Não tenho nada para comer para você. Eu realmente não tenho nada. Como poderiam aquelas crianças da aldeia acreditar? Eles cercaram Zanshin e Lue implorando sem parar, lindas irmãs mais velhas, por favor, dê-nos algo para comer. Temos fome. Ao ver essas crianças, as sobrancelhas de Yuizong franziram. Shi Yang, ao lado de Yuizong, sacou sua arma e apontou para as crianças, dizendo friamente, saiam. Vendo Shi Yang tão feroz assim, sacando sua pistola, essas crianças da Always Bright Village se espalharam de medo. Eles não tinham medo de mulheres generosas, mas tinham medo desses pistoleiros implacáveis e sem limites. Ao ver essas crianças se dispersarem, o coração de Zanshin relaxou. Ela olhou para Shi Yang e ergueu uma sobrancelha. Shi Yang, por que você fez isso? Eles são todos pequenos. Assustá-los está bem, mas por que você teve que sacar a arma? As sobrancelhas de Yuizong franziram. Ele deu um passo à frente e deu um tapa em Zanshin. Zanshin sentiu-se enganado pelo ataque de Yuizong. Ela franziu o lindo rosto e disse incrédula, você me bateu. Você inesperadamente me bateu. Correto. Eu bati em você. Se não fosse pela sua gentileza de merda, não seríamos incomodados por aquelas crianças. Você generosamente deu nossas coisas para outras pessoas também. Eu não disse para você fazer isso. Mas Shi Yang ajudou você a sair dessa situação e você disse a ele coisas que não deveria dizer. Cuidado com a boca. Da próxima vez que eu ouvir você falar assim com meu irmão, pedirei que você saia do nosso grupo. Yuizong olhou para Zanshin, balançando suas palavras. Shi Yang ajudou com boas intenções. Zanshin ainda falava indiscriminadamente. Eu não poderia estar ao lado dele. As palavras também podem machucar as pessoas e, às vezes, as palavras podem cortar mais fundo do que uma faca. Yuizong prometeu cumprir sua promessa de escoltar essas meninas ao campo de sobreviventes da cidade de Longhai. Ele poderia ter ido mais cedo com Shi Yang, Lue e Wang Xuan para correr para Nanning em busca de sua família. Pela bondade de seu coração, ele os estava ajudando, mas ainda assim foi repreendido. Yuizong não tinha esse tipo de disposição santa. Os olhos de Zanshin ficaram vermelhos. Ele abaixou a cabeça e as lágrimas vieram. Embora ela não pudesse se comparar às belas Yuan Ying e Shen Yao, ela ainda tinha um rosto melhor que a média. Na faculdade, alguns homens a perseguiram, mas esta foi a primeira vez que ela foi agredida por um homem. Sem prestar atenção ao choro de Zanshin, Yuizong se aproximou do caminhão Dongfeng. Wang Xuan, Shi Yang, Luen, Gogu Yu e Wang Lan seguiram de perto Yuizong. Capítulo 66, Instinto do sobrevivente. As outras mulheres também seguiram atrás de Yuizong, Ji Qinggu e Shi Yang. Vendo a situação da aldeia Always Bright, essas mulheres começaram a compreender verdadeiramente a selvageria deste mundo, bem como a estranheza de pessoas como Yuizong. Zanli foi a única mulher que ficou para trás e se aproximou de Zanshin dizendo, Zanshin, Yuizong e eles não são mais ruins. Eles já foram bons para nós. Não tente fazer isso mais tarde. Eu sei que o que você disse não estava errado, mas o presente é diferente do passado, a ordem já ruiu. Os zumbis estão por toda parte. Olha, ninguém aqui tem o suficiente para comer. Alguém morre por causa de um pão cozido no vapor. Yuizong e Shi Yang arriscam suas vidas em busca de bens para que não tenhamos fome por um dia. Você não fica satisfeito e reclama, dizendo que não basta. Pense nisso. Terminando de falar, Zanli também se dirigiu na direção de Yuizong. Ela pelo menos não se sentia segura ao lado de Yuizong nessa aldeia. Espera por mim. Zanshin viu que ela era a única que restava. Seu coração ficou horrível. Não ousando ficar ali chorando, ela correu atrás deles. As mercadorias de Yuizong foram colocadas no caminhão Dongfeng. Ninguém se atreveu a mexer com ele. Se alguém roubasse o caminhão e Tiger descobrisse, isso seria o seu fim. Eles seriam dados aos zumbis. Tiger fez as coisas em grande estilo. Dongfeng colocou 2 homens armados nas laterais do caminhão. Vendo o povo de Yuizong vindo buscar suprimentos, esses homens armados não obstruíram. Ao entrar no caminhão, todas as mulheres pegaram o pão de papelão e o leite e devoraram. Gogu Yu também pegou o pão e uma caixa de leite e comeu em pequenas porções. Este é o melhor café da manhã que comi na cidade de Always Bright. Devido às restrições de Tiger, Gogu Yu e Wang Lan podiam comer até ficarem satisfeitos, mas a maior parte do que comiam eram pães cozidos no vapor e vegetais selvagens. Não havia nenhuma das coisas que eles queriam comer. Apenas as mulheres de Tiger podiam experimentar pratos de carne de vez em quando. Quanto ao leite, era um bem de luxo. Apenas os 4 grandes chefes e alguns líderes poderiam beber. As mulheres não podiam participar. Gogu Yu comeu pão em uma mordida e bebeu leite na outra. Seu coração estava transbordando de satisfação. Nunca pensei que pão e uma caixa de leite pudessem me deixar satisfeito. Gogu Yu pensou com tristeza em seu coração. Antes do fim do mundo, Gogu Yu nem olhou para esse pão lixo. Ela absolutamente não bebia nada além de leite orgânico importado. Nesse momento o pão e uma caixa de leite a deixaram muito satisfeita. Ela só podia lamentar que o meio ambiente fosse capaz de mudar a humanidade. Gogu Yu comeu pão e bebeu leite e dimensionou Yuizong ao mesmo tempo. Preciso aproveitar esse homem e colocá-lo firmemente em minhas mãos. Gogu Yu estava com muito medo de cair novamente nas mãos dos 4 chefes da Always Bright Village. Eu precisava encontrar uma pessoa forte em quem confiar e encontrar refúgio. Yuizong conseguiu chamar a atenção de Tiger e também conseguiu encontrar muita comida. Obviamente Yuizong era seu homem forte ideal.
Quanto ao amor, ele viu uma linda mulher sendo jogada aos zumbis para morrer por Tiger. Quando o marido daquela linda mulher implorava por misericórdia diante de Tiger, Gogo-Will já havia desistido de esperar pelo amor. A situação mudou a humanidade. O originalmente inocente e apenas às vezes rebelde e ousado, Gogo-Will começou a ter planos. Yue Zong fez um inventário dos produtos do caminhão Dongfeng. Pouco depois de terminar, disse às mulheres: a partir de hoje, precisamos de implementar um sistema de distribuição de alimentos. Eles não podem comer como querem, como antigamente. No caminho, como os suprimentos são suficientes, Yue Zong não restringiu o fornecimento de alimentos e bebidas às mulheres. Esta foi a primeira vez que implementaram o racionamento. Os corações das mulheres tiveram alguns conflitos e dúvidas, mas Yue Zong acabará de repreender Zhan Xin. As outras mulheres não ousaram desobedecer Yue Zong e ficaram em silêncio. Só então, Ji Qinggu abriu a boca e perguntou: por quê? Entre as mulheres, apenas Ji Qinggu, Lu Wen e Shen Yao conseguiram falar em pé de igualdade com Yue Zong. Yue Zong explicou: usamos muitos suprimentos ao longo do caminho, mas não procuramos nenhum tipo de suprimento. Neste momento, temos que dar ao Tiger metade dos nossos suprimentos. O menor tempo que ficaremos em Always Bright Village é de 3 dias. Depois de sair de Always Bright Village, ainda temos que chegar à cidade de Long Hai sem saber como será. E também não sabemos o que acontecerá no caminho. Quero suprimentos suficientes para responder a eventos que possam ocorrer. Yue Zong sabia que Ji Qinggu também estava ajudando as outras mulheres perguntando. Por esse motivo, ele respondeu com muita clareza. 2 caminhões Dongfeng têm muitos suprimentos e Tiger queria levar um. Yue Zong e o resto ficariam com um. O grupo deles tinha mais de 10 pessoas. Se eles não tivessem rações alimentares e ainda assim deixassem todos comerem o que quisessem, eu temia que os suprimentos não durassem muito. Recebendo a explicação de Yue Zong, seus corações relaxaram lentamente. Vários suprimentos também estavam escondidos no anel de armazenamento de Yue Zong, mas esse era seu esconderijo de emergência. Eu só usaria isso como último recurso. Yue Zong disse: a partir de hoje, durante a nossa estadia em Always Bright Village, vamos cozinhar comida. A força combatente receberá 3 tigelas de arroz por refeição, 2 fatias de carne para o almoço e um pedaço de linguiça de presunto. A força de trabalho receberá 2 tigelas de arroz a cada refeição e meio pedaço de linguiça de presunto. Os não trabalhadores receberão um prato de arroz em cada refeição. No caminhão Dongfeng, eles organizaram vários sacos de arroz e usaram a panela elétrica de arroz para medir uma quantidade que seria suficiente para comer, semelhante a um alimento embalado. Desta vez, Ji Qinggu não voltou a falar. Ele sabia que a situação atual não era muito boa. Se não houvesse sobras de comida para responder a situações terríveis, assim que uma situação ocorresse haveria problemas. Por exemplo, se tivessem que ficar em Always Bright Village sem suprimentos armazenados, as consequências seriam insuportáveis. Ji Qinggu não expressou qualquer oposição e as outras mulheres não se atreveram a dizer nada. Veja como essa coisa aconteceu. Dagouzi chegou rapidamente à praça pública. Ao ver o grupo comendo pão e bebendo leite, ele engoliu a saliva. Ele disse muito respeitosamente: irmão Yue, estou aqui. Yue Zong jogou casualmente seu pacote de pão e caixa de leite na lata de lixo e disse: tudo bem, vamos. Dagouzi apontou tenazmente para o lixo preto ao lado de Yue Zong. Ele disse a Yue Zong: grande irmão Yue, você pode me dar isso? Bem, mas o que você vai fazer com isso? Yue Zong deu o saco de lixo para Dagouzi e pediu uma explicação, pois não entendeu. As outras mulheres também olharam para Dagouzi de forma estranha. O rosto de Dagouzi mostrava orgulhosamente o seu instinto de sobrevivência. Esses pacotes ainda têm migalhas. As caixas de leite podem ser cortadas e ainda pode sobrar leite. Ao ouvir as palavras de Dagouzi, todas essas mulheres tiveram uma explosão de tristeza. Yue Zong perguntou curiosamente: Dagouzi, você não está em uma cidade agrícola? Como você está sentindo falta de comida? Capítulo 67. Emaranhado. Na cidade, as famílias comuns têm vários dias ou até 10 dias de armazenamento de alimentos. A cidade de Always Bright é uma cidade rural. Eles deveriam ter estocado ainda mais. Yue Zong tinha ouvido falar das aldeias ao seu redor. As famílias normalmente economizavam suprimentos para um ano inteiro. Dagouzi riu amargamente. O nosso povo faz turismo agrícola, especializando-se em receber viajantes do estrangeiro. Na aldeia existem alguns porcos, galinhas e peixes criados de forma privada. Porém, cada família economizou um pouco. No dia em que o mundo inteiro gerou zumbis repentinamente, várias pessoas foram mordidas. Todos fugiram ou se esconderam. Mais tarde, o Big Brother Tiger e o resto vieram. Eles expulsaram os zumbis da cidade, mas os suprimentos, porcos e galinhas da cidade foram levados por eles. Quando corremos, ninguém carregava muita comida. Não havia método para fazer isso. Só conseguimos desenterrar alguns vegetais e grama para viver uma existência pobre. Yue Zong apontou para as terras agrícolas vizinhas. Por que você não planta lá? Você só precisa plantar algumas sementes. Depois de alguns meses você poderá coletar alguns alimentos. Havia apenas mulheres e crianças procurando vegetais nos campos fora da cidade. Não havia pessoas cultivando a terra. Continuar assim era impensável. Dependendo apenas das reservas, mesmo que tenham uma montanha armazenada, acabarão morrendo de fome. Se não houvesse ninguém designado para arar, apenas o problema da alimentação bastava para deixar as pessoas com uma dor de cabeça sem fim. Dagouzi riu amargamente. O irmão mais velho Tiger comprou sementes de um fornecedor próximo, mas essas sementes foram plantadas há algum tempo. Eles ainda não germinaram. O coração de Yue Zong afundou. Se não houvesse forma de resolver o problema da plantação de sementes, então a situação futura da humanidade tornar-se-ia cada vez mais difícil. Há muitos alimentos e suprimentos espalhados por toda parte, mas cada vez que são usados há menos. Além disso, depois de um tempo a comida começará a mofar e a quantidade de comida comestível diminuirá ainda mais. Yue Zong jogou fora os pensamentos duvidosos em sua mente, indo em direção a outros lugares da vila. Naquela cidade, exceto os pistoleiros, todos pareciam famintos e sem luz nos olhos, como um cadáver ambulante.
Seus olhos não conseguiam ver um fio de esperança. Vários jovens e idosos procuravam vegetais e ervas que pudessem usar. O grupo de crianças que perturbou Zanshin corria pelo campo em busca de comida comestível. O fim do mundo já pegou as crianças originalmente inocentes, vivas, despreocupadas e livres de ansiedade e as preparou para a maturidade precoce. Todos começaram a lutar para sobreviver. Os zumbis que cercam a cidade Always Bright já haviam sido eliminados pelo Big Brother Tiger. Por causa disso, os moradores puderam procurar comida fora da aldeia. Aqui estão 2 pães cozidos no vapor. Você e sua esposa vão se juntar a mim por um dia. Esses 2 pães cozidos no vapor são seus. Ao passar por uma esquina, uma voz infeliz veio. As sobrancelhas de Yuizong franziram. Olhando para dentro de um prédio de tijolos, um atirador baixo e pequeno, armado com um rifle, segurava 2 grandes pães brancos cozidos no vapor e sorria lascivamente para 2 mulheres. A idade da mulher mais velha era superior a 30 anos. Ela tinha um corpo cheio, uma aparência bonita e usava uma blusa branca com jeans que parecia extremamente elegante. A menina mais nova tinha apenas 11 ou 12 anos. Seus grandes olhos olham para o atirador cheios de medo. Ao mesmo tempo, seus olhos frequentemente olhavam para os 2 grandes pães cozidos no vapor. Ela já estava com fome há vários dias, ela queria muito comer um. Antigamente ela nem olhava para os pães cozidos no vapor. Aquela bela jovem bem educada, com dentes prateados escondendo presas, implorou: irmão mais velho Shu, eu te acompanho. Eu imploro que você liberte Shanshan. Ele ainda é jovem. O rosto do pistoleiro Shu afundou, sua voz com uma expressão fria e incomparável. Li Xuan, você não precisa me dar uma cara. Eu sou sem vergonha. Este homem fantasia com o casal mãe e filha. É a sua boa sorte. Não recuse um brinde só para ser forçado a beber. Vá embora, papai, e papai atirará em você 2 vezes. Ele vai jogar você em uma vala. Neste mundo, se vocês 2 morrerem, ninguém arriscará o pescoço para salvá-los. Vendo a cara feia e maligna do atirador Shu, o coração de Li Xuan ficou desesperado. Depois que o homem dela deixou a aldeia em busca de comida, ele nunca mais voltou. Sem a proteção de um homem, esse Chuvei que sempre olhava para o corpo dela aproveitou. Uma luz maliciosa brilhou nos olhos de Chuvei, o tom mudou. Li Xuan, se mãe e filha me seguirem, garanto que não passarão fome enquanto eu tiver o que comer. Shuevei usou a cenoura e o pau. Li Xuan não tinha um plano. Se ele estivesse antes do fim do mundo, ele poderia colocar esse homem em seu lugar com apenas uma ligação, para nunca mais receber um segundo olhar dele. Mas agora ela estava sem homem e não tinha escolha. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Li Xuan. Ela abraçou a filha com seus pensamentos em um turbilhão. Não havia leis na cidade de Always Bright. Chuvei poderia matá-los à vontade e ninguém arriscaria o pescoço para ajudar. Bem, seguir a própria Chuvei não foi um problema, mas Li Xuan não queria jogar sua própria filha na fogueira. Chuvei olhou para Li Xuan e sua querida filha Zhou Shanshan com olhos gananciosos. Ele continuou a ameaçar. Minha paciência tem limites. Entre palavras, Chuvei afrouxou o rifle tipo 81 nas costas e colocou ao lado da comida. Ambos relaxaram e ameaçaram Li Xuan. Vendo Chuvei assim, Li Xuan ficou ainda mais assustado. Seus dentes prateados com presas em seu corpo delicado tremiam, sem saber o que fazer. Espera um momento. Neste momento ouviu-se uma voz do lado de fora da porta. Yuizong entrou. O rosto de Chuvei mudou quando viu Yuizong entrando pela porta. Ele pegou seu rifle tipo 81 e olhou nervosamente para Yuizong. Yuizong, o que você quer? O olhar de Li Xuan pousou em Yuizong enquanto ele segurava Zhou Shanshan. Os modos de Yuizong eram frios. Olhando para Chuvei, ele perguntou literalmente: o que você quer? Chuvei ficou assustado com os modos de Yuizong e deu 2 passos para trás. Com seus nervos de aço, ele falou com ousadia e confiança com a justiça ao seu lado. Estou fazendo uma transação comercial com eles. 2 pães cozidos no vapor para prostituí-los por um dia. Isto é livre comércio com eles. Vá dizer ao seu irmão Tiger, não tenho medo. Ao lado de Yuizong, Lue não conseguia parar de xingar, sem vergonha. As outras garotas não conseguiam acreditar que Chuvei ousasse dizer essas palavras abertamente. Xiang olhou nos olhos de Yuizong neste momento. Um olhar assassino brilhou. Yuizong balançou a cabeça para Xiang. Agora não é hora de ligar o Tiger. Se algo acontecer, ambos os lados estarão em situação de vida ou morte. Yuizong tirou 2 biscoitos compactados do bolso. Ele disse indiferentemente a Li Xuan: aqui estão 2 biscoitos compactados. Estou usando isso para comprar vocês 2. Depois de me seguir, todos vocês só precisam fazer o trabalho que lhes foi confiado e não morrerão de fome. Se você quiser, pegue. Se não, ótimo. Capítulo 68. Concedendo mingau. Li Xuan correu e pegou os 2 biscoitos nas mãos de Yuizong, fazendo com que ela e sua filha fossem vendidas para Yuizong. Estou disposto. Estou disposta. Li Xuan era uma mulher de negócios rica e bem-sucedida, extremamente capaz, com experiência antes da Era Z. Ela viu que atrás de Yuizong havia várias garotas jovens e bonitas. Nem tinham aparência de amargura. Ela sabia que Yuizong pelo menos ainda mantinha um pouco de humanidade durante a Era Z, vendo a carne preciosa quase em sua mão que queria voar para longe. Os olhos de Chuvei brilharam de inimizade. Vendo os olhos de White Bones parados ao lado de Yuizong, ele deixou suas palavras ferozes. Então ele se afastou tristemente. Yuizong, sua crueldade, vou me lembrar disso. Assim que Chuvei foi embora, Zhou Shanshan comeu seu biscoito comprimido em pequenas mordidas. Ele sabia desde muito jovem como era difícil conseguir comida. Embora estivesse com muita fome, não comi todo o bolo compactado de uma vez. Zhou Shanshan colocou a mão sob o biscoito comprimido. Ele comeu e lambeu cuidadosamente as migalhas que caíram em sua mão. Ela era fofa e lamentável ao mesmo tempo. Na cidade, houve algumas pessoas que não foram embora. Várias crianças observaram Zhou Shanshan comer o biscoito
compactado. Seus olhos expuseram uma visão de inveja incomparável. Yui Zong caminhou perto de uma sala semelhante a um grande armazém. Os sons de mulheres gemendo e chorando, homens rindo e repreendendo, todos emitidos de dentro do armazém. Ao ouvir aquele som, Gogo e Wang Lan exibiram uma aparência terrível. Dagouzi deu uma olhada no galinheiro e lambeu os lábios. Ele disse para Yui Zong, esse é o galinheiro. Contanto que você trabalhe para o irmão mais velho Tiger, você pode fazer o que quiser com as mulheres. Yui Zong foi direto para outro local. Seu poder tinha limites. Proteger seu próprio povo já era muito árduo. Eu não sabia o que estava lá. Caso contrário, ele estava preocupado em não conseguir suportar e se tornar impulsivo. Yui Zong caminhou até a fila da aldeia. Daquele lado avistou um pequeno riacho que era afluente do rio Lei. Ele caminhou, Dagouzi. Não é um rio? Por que você não vai pescar para comer? O riacho tem peixes e camarões, os moradores só precisam usar o cérebro. Conseguir alguma comida para comer não deve ser um problema. Porque todos parecem com fome, não estão com fome. Dagouzi riu, Big Brother riu e as pessoas pensaram sobre isso. Mas o rio gerou dezenas de pitons depois que os zumbis apareceram. Se alguém se aproximar do rio, as pitons pularão na margem e os comerão. Dezenas de pessoas já morreram na boca de pitons. Até agora, a menos que não queiram viver, quem se atreve a aproximar-se daquele rio? O irmão mais velho, Tiger, também queria matar aquelas pitons no passado. Depois que 4 pessoas morreram, eles desistiram do cerco às dezenas de pitons. Yui Zong perguntou, quando você coleta água, como você faz isso? Dagouzi explicou, as margens do rio também têm vários locais onde aparece água. Conseguimos água para usar nessas áreas rasas. Essas áreas rasas também têm alguns peixes pequenos e camarões, mas ninguém se atreve a pescar. Cada vez que eles rapidamente pegam um pouco de água e fogem, eles não se atrevem a ficar. Yui Zong olhou para o rio e pensou por um momento, depois se virou e entrou na aldeia. Seu objetivo atual era colocar as mãos nas armas e munições do arsenal e depois levar Zanli e essas mulheres para o grupo da cidade de Longhai. Então volte para casa para encontrar sua família. Eu não queria problemas adicionais. Zanli, leve algumas pessoas e ferva uma panela grande de mingau. Lembre-se de adicionar um pouco mais de água. Yui Zong disse a Zanli depois de retornar para a lateral do caminhão Dongfeng. Terminando de falar, Yui Zong disse a Dagouzi, vai dizer às crianças menores de 16 anos que elas podem vir aqui para comer uma tigela de mingau em cada refeição. Você e sua esposa também podem vir comer uma tigela. Lembre-se de lembrá-los de trazer suas próprias tigelas. Dagouzi ouviu as palavras, pareceu perplexo e depois se cobriu com uma expressão feliz em direção a Yui Zong e saiu, agradecendo incessantemente. Obrigado. Grande irmão Yui. Obrigado. Vou levar as pessoas da cidade para agradecê-lo. Você realmente é um bom homem. Terminado de falar, Dagouzi correu em direção à aldeia. A maioria dos membros da equipe não opinou sobre a decisão de Yui Zong. No caminho viram que as crianças da cidade eram extremamente pobres. Eram como refugiados de guerra que fugiram para outro país. Como uma rajada de vento, as crianças da aldeia rapidamente receberam a notícia e vieram, aglomerando-se na área. Shi Yang olhou friamente para aquelas crianças. Alinhem-se. Se você não entrar na fila ou pular na fila, não poderá comer mingau. Todos podem ter apenas uma tigela, não há segunda. Se você for pego em um segundo, não poderá voltar na próxima vez. Ao ouvir as palavras de Yang, as crianças rapidamente se alinharam sem pular a fila e se organizaram. Ninguém se atreveu a entrar na fila. Todos beberam com cuidado após receberem uma tigela de mingau. O mundo cruel fez com que eles começassem a acumular cada grão de comida. Mãe querido. Um menino de cerca de 13 anos correu para sua mãe faminta depois de tomar 2 drinks. Ele deu a ele suas sobras. Xiao Lei bebe também. Seus olhos ficaram vermelhos e ela abraçou o filho reflexivamente. Ele bebeu cuidadosamente com as lágrimas que escorriam. Esta visão rica despertou os sentimentos do espectador. Shen Si liderou vários homens armados comendo pães cozidos no vapor. Olhando para esta visão, ele zombou. Que bobagem. Que muito arroz é suficiente para gastar com várias mulheres bonitas. Na verdade, ele usou isso para aqueles pequenos demônios. Que tonto. Os homens armados no rosto de Shen Si o elogiaram imediatamente. É mesmo. Yui Zong tem muita habilidade, mas sua habilidade mental é muito fraca em comparação com o irmão mais velho Shen. Shen Si soltou uma grande risada. Um atirador do lado de Shen Si olhou nos olhos de Shen Si com um lampejo de desdém. Ele lançou a Yui Zong um olhar complicado. Shen Si viu aquela expressão do atirador. Seu rosto se contraiu e ele disse, Xiaoming, você não gosta das minhas palavras? Xiaoming era jovem e não havia perdido sangue. Ele ainda tinha traços de consciência, que ainda não era de sangue frio, e não pôde deixar de dizer, grande irmão Si, Yui Zong está fazendo uma coisa boa. Esse tipo de coisa, mesmo que você não faça, não ridicularize as pessoas que fazem isso. O rosto de Shen Si escureceu. Ele disse cinicamente, Xiaoming, nunca pensei que você fosse um homem tão nobre. Já que você é tão nobre, que tal dar-lhe sua comida? Você é tão nobre. Por que você nos desliga e brincamos com mulheres? Um homem armado disse, ele é um hipócrita. Exatamente, ele é um hipócrita. Ele está fingindo ter uma grande cauda de lobo. O resto dos homens armados causaram comoção um por um, isolando Xiaoming. Eles já tinham um olhar cruel para com esse casal inadequado. Capítulo 69, Xiaoming. Seu rosto ficou vermelho, cerrando os punhos com força e cerrando os dentes. Xiaoming suportou silenciosamente o isolamento e o abuso de seus colegas. Ele entrou na influência de Tiger sem outros objetivos a não ser comer e não morrer. Sua consciência não foi destruída. Quanto ao galinheiro, ele também ia com os outros homens para ficar com as mulheres. Um aspecto eram suas necessidades físicas, o outro era que ele não queria ser excluído pelos colegas. Li se viu o grupo. Ele deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Xiaoming. Todo mundo não precisa se reunir e causar comoção. Somos todos irmãos. O pequeno Xiao simplesmente estava com febre na cabeça. Pequeno Xiao, venha pedir desculpas a todos. Este assunto será resolvido. Depois de pedir desculpas, todos ainda serão bons irmãos.
Todos os outros ficaram em silêncio quando Li se falou. Xiao Ming lutou contra a humilhação com grande dificuldade. Com o rosto vermelho ele disse, desculpe, irmão mais velho, sim, eu estava errado. Xiao Ming queria se dar bem com esse pequeno grupo. Ele não poderia se opor a Li Si, caso contrário, temia não viver muito. Ah, não há problema. Todos ainda são bons irmãos. Li Si deu um tapinha no ombro de Xiao Ming, rindo alto. Em sua cabeça, ele executou a sentença de morte de Xiao Ming, preparando-se para encontrar uma chance de matar Xiao Ming secretamente. Sair em missões para encontrar suprimentos é extremamente perigoso. Pessoas morrem sempre durante o abastecimento. Atuando como líder da equipe, se Li Si quisesse matar uma pessoa, não seria complicado. Gogo Yu caminhou até o lado de Yu Zong. Ela hesitou e perguntou em um sussurro baixo, chefe, agora mesmo você fez Xi Yang expulsar as crianças. E por que você dá mingau para eles? Todos ao redor de Yu Zong levantaram os ouvidos. Eles já experimentaram a importância da alimentação. Eles nunca pensaram que o aparentemente sombrio Yu Zong daria comida inesperadamente a essas crianças. Yu Zong disse preguiçosamente, eu os tirei porque não gosto de ser ameaçado. E por que eu dei mingau para eles? Eu queria alimentá-los, era simples assim. Compreendendo as palavras de Yu Zong, Gogo Yu parecia ter uma aparência pensativa. Ji Qinggu caminhou até o lado de Yu Zong. Ela disse a Yu Zong, nossa comida não é abundante. Deixe-me ir buscar suprimentos. Olhando para o par de olhos grandes e claros de Ji Qinggu, Yu Zong ficou em silêncio por um momento. Você, Lu, Wen, Shen Yui e eu iremos juntos. Xi Yang, você e Wang Shun esperem aqui. Yu Zong originalmente queria ir com Xi Yang para lutar. Quanto mais eles lutassem, mais poderiam evoluir e se tornar mais fortes. Mas Ji Qinggu já está no nível 8, em apenas 2 níveis para chegar ao nível 10. Sua força pode mudar aos trancos e barrancos. A força de uma pessoa antes e depois de atingir o nível 10 é completamente diferente. Depois de atingir o nível 10, você pode gastar um ponto de habilidade em habilidades aprendidas anteriormente. Depois que Yu Zong fortaleceu Vini Bones, originalmente Vini Bones que não conseguia parar as balas de rifle agora conseguia. Ao mesmo tempo, uma grande mudança ocorreu na força de batalha de Vini Bones. Se ele não atingisse o nível 10, os ossos de White Bones seriam quebrados por uma bala de rifle. Ji Qinggu não fez objeções depois de ouvir o plano de Yu Zong. Ele tinha uma sensação urgente de aumentar sua força. Quando ela e Yu Zong se conheceram, a habilidade de combate de Yu Zong estava abaixo dela se não incluíssem White Bones. No entanto, Yu Zong lutou com sua vida em risco várias vezes, e sua força excedeu em muito a sua. Seu coração tinha sentimentos ligeiramente confusos. Xi Yang também assentiu. Yu Zong olhou para Dagouzi e disse, Dagouzi, você conhece esta área. Venha conosco. Você receberá uma parte dos suprimentos. Dagouzi disse com entusiasmo. Bom, grande irmão Yui. Yu Zong carregava a metralhadora tipo 79 nas costas com o Stinger segunda na cintura e 3 espadas Tang. White Bones seguiu ao seu lado. Ele parecia uma pessoa com poder tirânico. Embora houvesse camadas e mais camadas de perigo lá fora, Dagouzi estava extremamente disposto a tentar, indo com uma pessoa forte como essa. Arranjos em vigor fizeram com que as pessoas se reportassem a Tiger. Yu Zong conduziu seu povo para fora. Com o grande caminhão sob a direção de Dagouzi, eles entraram em uma estrada remota. O veículo não foi muito longe e uma linda casa apareceu. Dagouzi apresentou a área circundante a Yu Zong. Esta é a vila de Machan. A área ao seu redor já foi limpa por Tiger e seus homens. O único lugar que resta é esta aldeia Machan. Disse que a aldeia Machan sofreu mutações de zumbis. Sua velocidade é várias vezes mais rápida que a dos zumbis comuns. Tiger enviou vários de seus homens para cá, mas eles encontraram problemas. Eles não trouxeram ninguém para este lugar. Yu Zong olhou para o ambiente solitário e silencioso e disse, eu sei, deixe o caminhão. Shen Yao parou imediatamente o caminhão. Yu Zong saltou do caminhão e deu uma olhada ao redor. Dagouzi também desceu da van, confuso, e disse, grande irmão Yui, não vamos entrar na aldeia? Yu Zong disse, entrar na aldeia é um problema. Nessa pequena estrada, o movimento do caminhão Dongfeng é limitado. Se encontrarmos zumbis do tipo Hunter e outros monstros fortes, permanecer no caminhão com movimentos restritos é procurar a morte. Ji Qinggu também saltou do caminhão segurando sua espada Tang e vasculhou a área circundante com extrema vigilância. Shen Yao saltou do caminhão e se juntou à equipe de Ji Qinggu. Yu Zong assumiu a liderança e caminhou em direção à vila de Machan. O grupo de Yu Zong se aproximou da entrada da vila Machan. Da esquina, uma variante S1 avançou em direção a Yu Zong como um raio. Cuidadoso. Grande irmão Yui. Ao ver o zumbi S1 pular de repente, o coração de Dagouzi se encheu de terror e ele gritou alto. A velocidade do zumbi S1 foi mais rápida do que ele conseguia perceber. Se ele trocasse de lugar com Yui, ele não conseguiria escapar das garras do S1. Assim que S1 chegou ao lado de Yu Zong, ele cortou casualmente. Uma espada clara perfurou o corpo de S1. Pouco depois, a cabeça do S1 se dividiu em 2 metades do poço enquanto ainda estava no ar. Sangue sujo espirrou por toda parte e intestinos podres espalharam-se pelo chão. Incrível! Vendo Yu Zong decapitando casualmente o S1, os olhos de Dagouzi rapidamente se endireitaram. Foi a primeira vez que vi alguém tão talentoso. A luta alertou os zumbis na cidade. Uma trilha de zumbis saiu da vila, transformando-se em um grupo de zumbis de pequena escala, avançando em direção ao grupo de Yu Zong. Naquele grupo de quase 100 zumbis, havia também 2 tipos S1 e 3 tipos L1. Grande irmão Yui. Devíamos fugir. Esse grupo de 100 zumbis já era espetacular aos olhos de uma pessoa normal. Dagouzi viu que o grupo de zumbis chegava a mais de 100. Suas pernas enfraqueceram de medo e ele implorou a Yu Zong. Na opinião de Dagouzi, a habilidade de Yu Zong não foi suficiente para lidar com mais de 100 zumbis. Yu Zong não prestou atenção em Dagouzi e olhou para o grupo de zumbis. Ele disse a Shen Yao, livre-se desse L1.
Capítulo 70. Variante Besta. O poder mágico de Shen Yao é enorme, mas o número de vezes que ele poderia usar magia era limitado. Por causa disso, eles não tiveram escolha senão fazê-la matar monstros de alto nível para subir de nível. Seria um desperdício se eles a fizessem usar magia para explodir zumbis comuns. Shen Yao iniciou sua habilidade. Sua boca começou a cantar uma maldição misteriosa. A magia apareceu no ar em seus dedos e se reuniu em um círculo de fogo. Para Shen Yao usar um feitiço, ele precisava de muito tempo. Aproveitando esta oportunidade, dois tipos S1 já correram diante de Yue Zong. Só então, Jikingu começou sua habilidade em alta velocidade, transformando-se em um monstro correndo na frente do S1. Com um misterioso arco cortante, ele decapitou o topo do crânio de S1, fazendo-o voar. O outro S1 aproveitou a oportunidade e voou em direção a Jikingu, agarrando-a. Pouco antes de S1 estar prestes a agarrar Jikingu, Yue Zong deu um passo à frente, bloqueando o lado de Jikingu. Uma espada cortou S1 em dois, espalhando sangue sujo. Depois que Yue Zong equipou as roupas de proteção de terceiro grau, sua força melhorou muito. Ele nem precisou usar nenhuma habilidade. Sua agilidade também poderia se igualar a um S1. Além disso, o esqueleto especial de Yue Zong, White Bones, era como um tanque atacando a multidão de mais de 100 zumbis, desistindo de seu machado e matando imprudentemente zumbi após zumbi. Aqueles zumbis que se aproximavam do machado de redemoinho de White Bones foram cortados em pedaços, membros espalhados no chão. Shen Yao também terminou seu feitiço. Uma pequena bola de fogo voou das pontas dos dedos acima da cabeça de um tipo L1 no meio da multidão de zumbis, crescendo. A cabeça de L1 explodiu imediatamente. Uma grande bola de luz entrou no corpo de Shen Yue. Seu rosto pálido foi imediatamente preenchido com uma cor agradavelmente surpreendente. Ele inesperadamente aumentou 3 níveis, avançando para o nível 5. Quanto mais poderoso for o corpo do monstro, maior será a experiência. Zumbis comuns contêm menos experiência. Caçar zumbis de nível superior é o método de nivelamento mais rápido. Jikingu também aumentou para o nível 9 depois de matar o zumbi do tipo S1. Sua figura brilhou, correndo em direção à multidão de zumbis, aproveitando os ossos brancos que atraíam a maioria dos ataques dos zumbis. Ela balançou a espada Tang, cada golpe decapitando um zumbi do grupo, como uma valquíria da matança. Os dois caras L1 do grupo de zumbis também foram decapitados por Jikingu. Antes da Era Z, Jikingu era um especialista em esgrima. Após o início da Era Z, sua habilidade ficou ainda mais forte. No passado, quando enfrentou um L1 teve problemas porque não tinha uma arma forte. Depois de pegar a espada Tang, o movimento desajeitado de L1 não foi páreo para ela. Yue Zong também andava ao lado de Jikingu, ocasionalmente decapitando zumbis comuns. Neste ponto, matar zumbis comuns não fez quase nada ao nível de Yue Zong. No seu nível, ele precisava matar centenas de zumbis comuns para subir de nível uma vez. Incrível! Extremamente impressionantes, eles inesperadamente têm esse tipo de habilidade. É realmente muito extremo. Não admira que Tiger tenha ficado impressionado com eles. Dagouzi olhou para Yue Zong, White Bones e Jikingu. Eles cortam zumbis como as pessoas cortam melões. Seus olhos não podiam acreditar. O grupo de Tiger não se atreveu a perturbar os zumbis na vila de Moshan. Inesperadamente, os 3 membros do Yue Zong cuidaram deles. Isso fez com que Dagouzi tivesse uma nova consciência de Yue Zong e da força de seu grupo. Vendo os zumbis sendo mortos pelas 3 pessoas, de repente, de dentro de uma casa, uma figura parecida com uma chita veio em direção a Jikingu. Naquele momento, Jikingu foi pego matando zumbis, sua concentração dentro da multidão de zumbis, sem absolutamente nenhuma maneira de evitar a figura que era mais rápida que um S1. Ao lado de Jikingu, Yue Zong enviou um zumbi ao lado de Jikingu voando com um chute. Ela então atingiu o zumbi que vinha em sua direção. Assim como Yue Zong estava prestes a derrubar aquele zumbi, uma garra entrou no caminho da espada de Yue Zong. Então ele usou a força do golpe para pular, saltando para o telhado de uma casa. Yue Zong olhou, ocupando o topo do telhado havia uma figura do comprimento do corpo de um tigre. Mas o monstro tinha a aparência corporal e o maneirismo de um gato doméstico comum. Nível 15. Monstro variante gato. Depois que o gato foi infectado pelo vírus, a variação genética interna do monstro tomou forma. Tem um formidável potencial de evolução. Ele se move extremamente ágil. Jikingu deu vários passos para trás, escapando do centro dos zumbis. Ela olhou friamente para a variante do gato no teto. Zumbis comuns representavam pouca ameaça para o atual Jikingu, mas seria extremamente desfavorável lutar contra a variante gato e prestar atenção aos zumbis. Um erro descuidado, sua pele seria rasgada, ele poderia ser infectado e se transformar em um zumbi. White Bones balançou seu machado e matou os zumbis restantes. Um por um, todos foram decapitados por ele. A variante do gato no topo da casa olhou friamente para Yue Zong e Jikingu, como presas que não deveriam ser banalizadas. Pulando várias vezes, ele desapareceu do topo do telhado. Yue Zong e Jikingu não tiveram tempo para relaxar a respiração. Do lado de fora da cidade veio um som repentino e vibrante de cascos de ferro pisoteando o chão. 2 touros de tamanho maior que o normal, com 2 chifres longos e afiados e olhos vermelhos sangue correram em direção a Yue Zong. Nível 17. Monstro variante touro. Não há habilidades especiais. Shen Yao e Dagouzi, escondam-se rapidamente. A voz de Yue Zong explodiu. Pegue as metralhadoras tipo 79 e espalhe fogo contra essas 2 variantes de touro de nível 17 de longe. Embora as habilidades de tiro de Yue Zong não fossem excelentes, aqueles 2 corpos de touro eram extremamente enormes. As balas disparadas contra as variantes fizeram vários buracos sangrentos. Os nervos dolorosos das variantes do touro não eram como os zumbis indolores. Essas 2 variantes ficaram furiosas com o fogo de Yue Zong. Eles abandonaram Shen Yao e Dagouzi, os 2 alvos fracos, atacando loucamente Yue Zong. Sua velocidade poderia ser comparada à dos cavalos mais rápidos. Yue Zong olhou para aquelas 2 variantes de touro, uma luz fria brilhou em seus olhos. Antes que esses 2 touros aparecessem diante de seu corpo, ele ativou a habilidade Passos das Sombras. Sua agilidade subiu para um nível aterrorizante.
A velocidade das variantes extremamente rápidas do touro caiu drasticamente aos olhos de Yu Zong. Ele pegou o Stinger 2 e se aproximou de uma variante touro. Mirando em sua cabeça, ele puxou o gatilho. Depois de 2 sons enormes, as cabeças das 2 variantes de touro explodiram com buracos sangrentos do tamanho de punhos. A força da inércia dos 2 touros os derrubou impiedosamente em 2 casas de tijolos, quebrando por dentro e finalmente morrendo. As balas Stinger 2 eram especiais. Depois de atingir seu alvo, eles não apenas penetraram no alvo, mas ao mesmo tempo explodiram com um poder extremamente aterrorizante. Não, você não está louco. Não existe capítulo 71. Não existe. Não sei porquê. Capítulo 72. Controle de armas de fogo. Parabéns, você avançou para o nível 17. Você recebeu 2 pontos de estatísticas. Por favor, distribua. Depois que os 2 touros de nível 17 entraram em colapso, 2 bolas de luz deixaram os touros e entraram no corpo de Yu Zong. No oceano de sua mente, o doce som da notificação de aumento de nível soou. 1 ponto pela agilidade. 1 ponto para a força. Yu Zong escolheu rapidamente. No mundo das artes marciais, apenas o véu não é quebrado. Se a velocidade atingir rapidamente o extremo, será extremamente assustador. Se Yu Zong não usasse a habilidade Shadow Steps neste momento, aumentando repentinamente sua agilidade, ele não poderia ter lidado facilmente com os 2 touros mutantes de nível 17. Estou mudando para mutante em vez de variante para nomes de feras. Deixando cair os 2 touros mutantes, Yu Zong veio para o lado dela. Ele viu os 2 chifres longos e extremamente afiados em uma enorme carcaça de touro. Seu coração estava batendo. Ele se aproximou e começou a usar a espada para cortar o chifre do touro. A pele do touro mutante era extremamente dura e flexível. Ele abriu com extrema dificuldade usando a espada Tang. Depois de cavar por um momento, Yu Zong finalmente soltou os chifres dos 2 touros mutantes. Eles não eram iguais aos chifres de touro normais. Esses chifres de touro mutantes tinham cerca de 1 metro de comprimento e eram cunicos, semelhantes ao rifle com baioneta em formato e tamanho. Yu Zong pegou um chifre de touro e esfaqueou a pele do touro. Foi extremamente fácil abrir um buraco em comparação com o uso da espada Tang. Chifre de touro mutante. Material de fabricação de armas. Requer que o trabalho de fabricante de armas seja capaz de fabricar uma arma para o sistema de Deus e Diabo. O que significa isto? Yu Zong franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele pegou uma buzina e deu vários passos em direção aos zumbis restantes. Apunhalando casualmente, o chifre de touro perfurou a cabeça de um zumbi como se estivesse perfurando tofu. Depois que o zumbi foi morto pelo chifre de touro carregado por Yu Zong, nenhum item caiu ou luz voou da experiência. Parece que se você não usar as armas ou habilidades do sistema de Deus e Diabo para matar monstros, então você não poderá obter algo mais forte do sistema de Deus e Diabo. Um traço de compreensão clara apareceu na mente de Yu Zong. Yu Zong colocou os 4 chifres de touro mutantes em sua mochila, sem um trabalho de fabricante de armas. Esses chifres de touro mutantes eram apenas mais afiados que as armas comuns normais. Sem a interferência das feras mutantes, as dezenas de zumbis restantes foram rapidamente destruídas por White Bones e Jikingu trabalhando juntos. Yu Zong também começou a limpar o campo de batalha. Entre os mais de 100 zumbis, apenas alguns zumbis evoluídos do tipo especial derrubaram 6 caixas de tesouro brancas. Os zumbis restantes deixaram cair apenas algumas moedas vitais. Yu Zong reuniu um livro de habilidades e 200 moedas vitais dos 2 touros mutantes de nível 17. Livro de habilidades nível 2, controle de armas de fogo. Descrição da habilidade. Esta habilidade é passiva. Depois de aprender a habilidade, você alcançará pelo menos proficiência em armas de fogo comparável à de um soldado rigorosamente treinado. Se você já é muito habilidoso no manuseio de armas de fogo, depois de aprender a habilidade, ela será capaz de fazer seu controle de armas atingir um novo patamar. Olhando para o livro de habilidades de controle de armas de fogo, os olhos de Yu Zong brilharam com um toque de brilho. Sem outra palavra, ele usou o livro de habilidades. Que habilidade boa! Essa habilidade é exatamente o que eu precisava. Quando Yu Zong estava escolhendo seu trabalho, uma parte dele queria contratar Soldier para a habilidade de controle de armas. Mais tarde, depois de ver que o Cavaleiro das Trevas era mais adequado para ele escolheu isso. Inesperadamente, esse tipo de livro de habilidades apareceu diante dele. Ele definitivamente teve que aprender. No mar de consciência de Yu Zong, uma luz negra radiante brilhou, condensando-se em uma runa do tipo arma. Quando a runa estava se formando, uma sensação de controle de armas invadiu o corpo de Yu Zong, brincando de brincadeira com sua submetralhadora tipo 79, como se já tivesse esse tipo de submetralhadora há vários anos. A qualquer momento eu poderia desmontá-lo e montá-lo novamente. Vendo que o exterior havia se acalmado, Dagouzi e Shen Yao saíram de casa juntos. Vendo que todos os zumbis permaneciam no chão, Dagouzi sentiu vontade de vomitar. Não foi a primeira vez que ele viu tantos zumbis decapitados. Shen Yao não teve muita reação. Ela havia seguido Yu Zong e visto um número ainda maior de cadáveres antes. Shen Yao já tinha visto várias vezes um terreno cheio de zumbis. Yu Zong olhou para Dagouzi e disse: Dagouzi, siga-me para transportar as mercadorias. Nesta cidade deixarei que você fique com um quinto das mercadorias que colocar no caminhão. Os olhos de Dagouzi brilharam com uma vivacidade incomparável. Sua voz, cheia de satisfação, respondeu: sim, grande irmão Yui. Dagouzi se juntou originalmente na esperança de receber como recompensa 3 pães cozidos no vapor. Agora Yu Zong permitiu que ele tivesse um quinto das mercadorias que transportava, colocando seu zelo em jogo. Dagouzi desejou poder tirar seu coração e entregá-lo a Yu Zong para mostrar sua lealdade. Yu Zong pegou White Bones e inspecionou cuidadosamente cada casa. Esta cidade já produziu monstros mutantes muito fortes, como o touro mutante e o gato mutante. A cidade de Moshan sofreu uma grave situação de infecção. A cidade foi ocupada por zumbis avançados e feras mutantes. Como não houve sobreviventes, os bens eram extremamente abundantes.
Saco após saco de arroz, carne seca, salsichas, batatas, bebidas, tudo o que você possa imaginar. Yuzong também encontrou um laptop movido a energia solar em uma pequena vila luxuosa. Depois que o caminhão Dongfeng ficou completamente cheio, o grupo de Yuzong deixou a vila de Mashan. Eles voltaram. O grupo de Yuzong levou a van de volta para Always Bright Village. A aldeia Always Bright surgiu imediatamente. Praticamente todas as pessoas da aldeia vieram e cercaram. Que incrível! Está completamente cheio. Tantos bens, de onde eles conseguiram tudo? Os olhos dos sobreviventes de Always Bright Village fitaram o caminhão Dongfeng, cheios de admiração e inveja. Os olhos dos atiradores ao redor rapidamente ficaram vermelhos ao ver os itens no caminhão. Nessa época os bens eram extremamente escassos. Um pão cozido no vapor era suficiente para comprar uma mulher por uma noite. Que tipo de ideia aquele caminhão representava? Os pistoleiros sob o controle de Tiger queriam tirar essas mercadorias dos caminhões. Com sorte, perderiam apenas alguns irmãos para conseguir as fontes. Com azar, ficar de mãos vazias não era novidade. Apenas 4 pessoas saíram com Yuzong, aquele que todos conheciam como inútil da Golzi, mas ainda conseguiram obter tantos suprimentos. A força do grupo de Yuzong poderia ser imaginada. O caminhão Dongfeng dirigiu até a praça pública. Depois de sair do caminhão, Yuzong disse a Dagolzi, de acordo com o acordo, pegue as mercadorias que pertencem a você. Dagolzi com uma expressão feliz de felicidade e reverência disse, obrigado, irmão mais velho, Yui. Obrigado, irmão Yui. Subindo habilmente no caminhão, Dongfeng começou a transportar os suprimentos que lhe pertenciam. Capítulo 73. Todo mundo tem ideias. Aconteceu assim. Shen se relatou honestamente a Tiger dentro da luxuosa vila. Neste momento, as únicas pessoas na sala eram os 4 chefes da aldeia Always Bright. Tiger rosnou por um momento e disse a Shen Si, pare com isso. Tiger perguntou às outras 3 pessoas, como vocês veem isso? Irmão Tiger, a força de Yuzong é extremamente poderosa. Faça-o ficar aqui e talvez um dia ele nos mate tomando nossas posições. Faça-o falhar. Irmão Tigre, disse Zhang Xianjin com uma expressão calma. Ele estava cheio de medo e ciúme por Yuzong. Ele conhecia a cidade de Mashan. Certa vez, Tiger trouxe 20 homens armados para encontrar suprimentos, desperdiçando muita munição. Ele perdeu várias pessoas sem sequer entrar na cidade. Lazen ficou em silêncio sem palavras. Uma luz em seus olhos tremeluziu tentando pensar em alguma coisa. Shen Yan contemplou por um momento finalmente dizendo lentamente, a força de Yuzong é muito poderosa. Mas o coração dele não está neste lugar. Ele não nos ameaçará. Tiger manteve a compostura dizendo, eu sei. Pequeno Xian, prepare-se, amanhã leve várias pessoas à Vila Masha em busca de suprimentos. Os suprimentos de uma aldeia inteira não cabem em um caminhão. Zhang Xian gritou, obrigado, irmão Tiger. Uma vila que já está livre de zumbis é como um grande pedaço de carne gorda, nomeie invasores. Basta dirigir mais um carro e você poderá trazer de volta os suprimentos de um carro inteiro, uma tarefa muito gordurosa. Zhang Xian recebeu uma grande missão. As 4 pessoas discutiram o assunto por um momento. Zhang Xian e Shen Yan deixaram imediatamente a vila. Irmão Tiger, por que você deu a Zhang Xian uma missão tão gorda? Que tal você me deixar ir? Lazen não pôde deixar de perguntar depois que Zhang Xian saiu. O relacionamento de Lazen e Tiger era muito mais próximo do que o relacionamento que Tiger tinha com Shen Yan e Zhang Xian. Lazen era o assistente de maior confiança de Tiger. Tigre sorriu levemente. Dei a eles a mina de ouro da Vila Moshan. Quando se trata do arsenal de armas, eles não pensam em lucrar. Lazen sorriu. O irmão Tiger é brilhante. O mundo já mudou. No mundo de hoje, o punho mais poderoso é o líder. Apreender armas e munições é o mesmo que controlar uma grande força militar e tomar o poder. Tiger conseguiu se tornar o chefe da aldeia Always Bright porque controlava muitos homens, muitas armas e muitas balas. Se Lei Zan tivesse metade da força de Yuzong, seria bom. Tiger olhou para Lei Zan, seu rosto formando um sorriso. Seu coração sofreu um pouco. Tiger tinha objetivos elevados. O mundo estava uma bagunça e ele olhou ao redor do mundo. A força de Yuzong é tirânica. Ele também não tem um traço de medo. Tiger ainda queria recrutá-lo e monopolizar Yui sob sua bandeira. Caso contrário, ele não teria doado a bela Lolita Guoguil, que era um tesouro para as pessoas normais. Merda, esse bastardo ainda está resistindo. Ele quer manter todo o tesouro do arsenal. Voltando ao seu quarto, parece que ele só sabe matar. Sem qualquer esquema, o rosto de Zhang Xian se transformou em cinzas. Ele cerrou os punhos. Seus olhos emitiram um brilho indignado. Zhang Xian afastou desconfortavelmente a raiva de seu coração. Consolando-se, ele disse, Zhang Xian, você ainda tem que aguentar. Agora não é hora de pensar em uma maneira de derrubar Tiger. Sempre há uma chance. Zhang Xian suprimiu sua raiva, dizendo friamente, Zivei, saia. Ele estava vestindo um terno de couro preto e um colar, mostrando muito de sua pele branca como a neve. Uma linda mulher voluptuosa de cabelos pretos estava rastejando pela porta lateral como um cachorro, rastejando diretamente para o lado de Zhang Xian. Maldita puta barata. Você quer encontrar um companheiro? Zhang Xian olhou para os olhos daquela linda mulher, seus olhos implacáveis. Agarrando o cabelo da linda mulher e tirando as calças, ele enfiou-o na boca dela. Para maiores de 18 anos, senhores. Os olhos da bela mulher mostravam humilhação, mas ela não se atreveu a mostrar a menor resistência. Pelo contrário, ele se comportou bem e ajudou Zhang Xian. Do outro lado, na praça, os sobreviventes de Always Bright Village olharam com ciúmes para o retorno carregado de Yuzong, cheios de inveja. Se não fosse pelo puro e sedutor Guoguil, bem como pela corajosa e bela Ji Qinggu ao lado de Yuzong, as mulheres famintas de
Always Bright Village correriam para o lado de Yu Izong e implorariam, usando seus corpos para negociar, uma refeição completa. Yu Izong olhou para os sobreviventes em círculo. Abrindo a boca, ele disse, preciso de pessoas que me ajudem a liberar os veículos na estrada. Serei responsável por eliminar os zumbis ao longo do caminho. Darei para quem quiser trabalhar comigo. 0,250 quilos de arroz. Eu vou. Irmão Yui, eu vou. Escute-me. Deixe-me ir. Estas palavras provocaram uma grande resposta entre os sobreviventes da aldeia Always Bright. Quase todos se viraram chamando Yu Izong. Esse tipo de entusiasmo deixou Zhan Xin e Shen Yao assustados. Essas mulheres sob a proteção de Yu Izong nunca sofreram amargura. Eles nunca pensaram que as pessoas poderiam enlouquecer com apenas 0,250 kg de arroz. Quieto! Yu Izong gritou. Todo lugar ficou em silêncio. Esses sobreviventes tinham medo de provocar Yu Izong, o que os levaria a não conseguirem obter um emprego abundantemente gratificante. Yu Izong disse claramente, as pessoas que eu almejo entram no veículo e me seguem para abrir caminho. Terminando de falar, Yu Izong começou a pegar pessoas. As pessoas escolhidas por Yu Izong caminhavam de bom humor no veículo. A traseira do caminhão rapidamente se encheu de sobreviventes da cidade de Always Bright. Estou implorando para você me deixar ir. Eu posso trabalhar duro. Um sobrevivente de 30 anos veio aos pés de Yu Izong implorando. 0,250 kg de arroz era extremamente importante para ela. As sobrancelhas de Yu Izong franziram. Afaste-se. Os sobreviventes da aldeia Always Bright somavam mais de 200. Se Yu Izong alimentasse uma boca, as outras pessoas entrariam correndo como um enxame de abelhas pedindo suprimentos. 2 caminhões de suprimentos da Dongfeng parecem muito, mas se ele fornecesse 200 pessoas, fundamentalmente não duraria muito. O sobrevivente ainda queria implorar. White Bones caminhou com seu machado. Levantando o machado no ar, seu par de olhos flamejantes iluminados com uma chama mágica diabólica, olhando para a sobrevivente feminina. A mulher se assustou, deu vários passos sob o olhar de White Bones e caiu no chão. Ligue o caminhão. Yu Izong ordenou que Wang Xuan se virasse em direção ao caminhão. Wang Xuan dirigiu rapidamente, transportando o grupo de Yu Izong ao longo da rota. As pessoas que não foram selecionadas por Yu Izong olharam para o caminhão. Seus olhos cheios de ciúme e inveja das pessoas que foram selecionadas. Sob o trabalho árduo de todos, um trecho da estrada em direção à cidade de Longhai foi limpo de veículos abandonados que bloqueavam a área. Os veículos abandonados foram todos sem gasolina e depois deixados de lado. Yu Izong deu a todas as pessoas 0,250 kg de arroz. Os sobreviventes que receberam arroz irradiaram alegria. Eles voltaram para casa em meio aos olhares invejosos dos outros. Os sobreviventes restantes, uma resolução secreta, uma resolução firme. Amanhã, Yu Izong deve buscá-los para ajudar no trabalho. Capítulo 74. Luen, para mais 18. À noite, depois do jantar, Yu Izong começou a fazer flexões em seu quarto, continuando até se sentir exausto. Sob a força crescente do sistema de Deus e Diabo, Yu Izong só precisou matar os monstros que alcançaram experiência para se tornarem mais fortes. Ele fez flexões para treinar seu corpo e controlar sua força. Somente a força habilmente dominada pode se tornar seu próprio poder. Shi Yang também fez o mesmo do lado de Yu Izong. Yu Izong pulou do chão em direção a Shi Yang e disse, bom, hoje paramos aqui. Shi Yang também saltou do chão. Yu Izong sorriu para Shi Yang, apontando para Wang Lan. Yu Izong disse a Yang Shi, Yang, você precisa de alguém para aquecer a cama? Se você precisar, eu posso fornecê-lo. Wang Lan era uma beleza madura e sexy, mas no passado ela teve um emprego de colarinho branco na cidade. Seu temperamento era muito bom, mas ela não era o tipo de Yu Izong. Além disso, não houve relações entre ela e Yu Izong. Ela não poderia ser considerada mulher de Yu Izong. Shi Yang não olhou muito para Wang Lan. Não há interesse. Yu Izong riu. Além disso, se você quiser, pode ficar com as duas belezas Wang Qian e Zhan Xin quando quiser. Embora Wang Lan fosse linda, comparada a Wang Qian e Zhan Xin, ela não estava à altura. Wang Qian e Zhan Xin eram beldades da escola. Antes da Era Z, vários homens os perseguiam, mas eles só tinham afeição pelo legal, bonito e talentoso Shi Yang. Yu Izong sentou-se em um sofá. Gogo Yu chegou imediatamente. Segurando uma toalha, ele enxugou cuidadosamente o suor do corpo. A filha orgulhosa e impetuosa do ex-prefeito fazendo algo assim pelos homens seria inimaginável antes da Era Z. Yu Izong olhando para Shi Yang sorriu. Wang Qian e Zhan Xin, de quem você gosta? Ou apenas leve os dois. Se fosse antes da Era Z, Yu Izong absolutamente não poderia pronunciar palavras desse tipo. Wang Qian e Zhan Xin, embora gostassem de Shi Yang, não podiam tolerar juntos a posse de um homem. Mas a ordem mundial moderna já entrou em colapso. Shi Yang também era uma pessoa que possuía uma força extremamente poderosa. Se ele quisesse ter várias mulheres, não seria um problema. Shi Yang disse, de quem eu gosto você sabe. Quanto a esses dois, não tenho sentimentos. Yu Izong ouviu isso e riu. Você e ela não são possíveis. Melhor encontrar outras garotas agora. Quem gosta de Shi Yang, sendo melhores amigos, claro que Yu Izong sabia. Ele gosta do primo mais velho de Yu Izong. Ela era uma mulher casada e ao mesmo tempo extremamente bonita. Depois que Shi Yang conheceu aquela mulher várias vezes, ele ficou profundamente atraído por ela. Seu coração não poderia esquecê-la. Para seu melhor amigo, Shi Yang não tinha nada a esconder. Eu sei que não é possível. Eu também quero esquecê-la o máximo possível, mas ainda não consigo esquecê-la agora. Shi Yang levantou-se e saiu de lado. Ok, eu vou.
Yu Zong balançou a cabeça. Ele olhou para Lu Wei que estava deitado na cama brincando com o tablet portátil. Deitado na cama, usando o tablet que Yu Zong encontrou hoje, jogando no computador, ao lado havia uma caixa de mamão. Duas pernas lindamente pequenas e brancas chutando continuamente, parecendo livres de preocupações e ansiedade, muito fofas. Yu Zong sorriu e entrou no banheiro. Yu Zong acabou de entrar no banheiro. Luz levantou-se da cama, olhando para Gogo Yu que se preparava para entrar no banheiro para ajudar Yu Zong. Ele disse: "Onde você está pensando em ir?" Gogo Yu disse submissa e calmamente: "Estou ajudando o professor." Embora a beleza encantadora de Gogo Yu fosse muito maior do que a de Lu Wen, seu lugar no coração de Yu Zong não poderia ser comparado ao de Lu Wen. Gogo Yu foi muito clara sobre esse assunto, portanto, ela não se atreveu a desprezar Lu Wen nem um pouco. Entre o grupo de Yu Zong, apenas a elegante Valkyria Ji Qinggu e a personalidade marcante de Shen Yao poderiam ser comparadas à beleza e charme de Gogo Yu. Estas foram as 3 mulheres mais bonitas do grupo de Yu Zong. Lu olhou para Gogo Yu dizendo: "Quando eu estiver aqui, esse tipo de coisa será feita por mim." Você entende? Lu era jovem, mas já começou a aprender a defender o seu próprio poder. Embora ela relutantemente tenha se convencido a compartilhar Yu Zong com as outras mulheres, ela ainda queria a posição mais alta no coração de Yu Zong. Gogo Yu disse suavemente sim. Irmão Ué. Vendo Gogo Yu admitir a derrota, Lu Wen deixou de ser agressivo e entrou no banheiro com passos largos. Gogo Yu olhou para a bunda de Lu Wen, seus lindos dedos entrelaçados. Seus lindos olhos grandes projetavam uma luz estranha. Yu Zong mergulhou confortavelmente na água quente da banheira. Ao ver Lu Wen entrar, ele não pôde deixar de perguntar com curiosidade: "Por que você veio?" Lu Wen, enrolado em uma toalha de banho branca pura, deu um passo em direção a Yu Zong, sorrindo e perguntou charmosamente a Yu Zong, irmão mais velho Yu Zong: "Sou bonita?" Na névoa crescente, a toalha branca enrolada de Lu Wen expôs muita pele jovem e saudável, combinando com seu par de grandes olhos lacrimejantes pretos e brancos, e seu peito estourando, uma jovem linda e sexy. Olhando para a luz assim, o coração de Yu Zong não pôde deixar de pular um pouco dizendo: "Lindo." A boca de Lu Wen formou um lindo arco. Ele deu um passo para dentro do banheiro e apoiou-se no peito de Yu Zong. Uma parte do perfume da jovem borbulhou de seu corpo até o nariz de Yu Zong. Yu Zong abraçou Lu Wen de uma maneira muito natural. Sua pele era elástica e brilhante como seda. Os olhos de Lu Wen se transformaram em 2 névoas redondas, virando a cabeça abraçando Yu Zong. Tomando a iniciativa, ele beijou os lábios de Yu Zong. Sua pequena língua e a língua de Yu Zong se entrelaçaram. Depois de algum tempo, seus lábios se separaram. Lu Wen ofegou levemente no ar, seu rubor vermelho com 2 grandes círculos vermelhos, pressionado perto da orelha de Yu Zong, soprando suavemente, usando uma voz tímida e encantadora que declarava: "O irmão Yu Zong ama meu." Ao mesmo tempo que Lu Wen usou seu corpo que estava bem desenvolvido além de seus pares para se esfregar no corpo de Yu Zong podia até sentir as 2 cerejas. E não é comida, uma sensação linda em seu corpo. Yu Zong era um homem saudável e forte, com seu desejo totalmente aceso. Ele abraçou Lu Wen, pressionando-a diretamente contra a parede, sem demonstrar a menor piedade ou ternura ao entrar. As sobrancelhas de Lu Wen franziram-se, vestígios de sangue escorreram. Sem ninguém a ensinar, ela calmamente lisonjeou: "Irmão Yu Zong, sou seu agora. Continue voltando para fazer amor comigo." Yu Zong ficou ainda mais excitada, começando a apreciar a beleza de seu corpo. O banheiro fumegante ecoava com os sons de um homem com falta de ar e os gemidos de uma mulher. Capítulo 75, Gato Mutante. Deitado na cama, Yu Zong segurou Lu Wen nos braços e disse: "Como você conhece tantos truques?" Lu Wen, deitado nos braços de Yu Zong, ao ouvir suas palavras, ficou em branco. "Há muitos online." "Não gosto." Yu Zong sorriu e beijou sua testa. "Eu gosto." Os jovens desta geração tiveram muito mais acesso à informação do que a geração de Yu Zong. Devido à natureza extravagante de Lu Wen, ela entendia as coisas muito mais do que uma garota normal. Lu Wen parecia um gatinho enrolado no peito de Yu Zong, perfeitamente satisfeito em ir para a cama. "Estou cansado. Vamos dormir." Yu Zong entrou na terra dos sonhos agarrado a Lu Wen. No segundo dia, Yu Zong continuou trazendo um caminhão cheio de gente para limpar os veículos na estrada. Zhang Xian trouxe 8 homens armados e dirigiu 2 jipes na direção da vila de Machan. Ele sabia que Tiger não lhe daria uma mordida na torta do arsenal de armas. Ele só poderia recuar e tentar novamente, indo até a aldeia Machan para coletar suprimentos. Depois de entrar na aldeia Machan, um atirador vendo o campo cheio de restos de zumbis, seus olhos se encheram de medo. Que gravidade! Isso foi realmente feito por 3 pessoas? Outro atirador olhando para os restos mortais dos zumbis não pôde evitar uma grande mudança na aparência. Os zumbis aqui ultrapassam 100, também há zumbis fantasmas e sombras. Como eles fizeram isso? Os zumbis fantasmas eram zumbis do tipo S1. Eram a maior dor de cabeça de Tiger, aquelas que ele não queria mais. O S1 era rápido e eles não tinham medo de balas. Se a cabeça não explodisse, eles seriam basicamente inaceitáveis. A última vez que Tiger veio aqui, vários irmãos foram capturados pelos tipos S1, sendo infectados no final. Zhang Xian chutou a bunda daquele atirador, repreendendo: "Quem se importa como ele fez isso? Rápido, vá buscar os suprimentos do papai." O pistoleiro não se atreveu a falar mais, correndo rapidamente para uma casa. "Sim, irmão Xian, a carne em conserva custa 1 quilo. Desta vez faremos um pacote. Arroz. Este pote ou arroz tem dezenas de quilos." Os homens armados entravam e saíam da casa, com frequentes rajadas de elogios. Como especulou Tiger, os suprimentos da Vila Machan não poderiam ser completamente transportados pelo caminhão Dongfeng de Yu Zong. Vários suprimentos ainda estavam espalhados pela aldeia. Zhang Xian olhando para os suprimentos que seus subordinados apreenderam na aldeia, seu humor não pôde deixar de melhorar. De repente, entre 2 casas, o mesmo gato mutante, que na época em que Yui havia chegado, saltou como um raio. Ele atacou um homem armado, jogando no chão, rasgando sua garganta com uma única mordida. O homem armado não teve como lutar, morrendo rapidamente.
Tigre. Existe um tigre. Não muito longe, os homens armados viram o gato mutante com um corpo comprido como de uma pantera. Um olhar de horror, ele gritou. Ao mesmo tempo, ele girou a pistola, disparando uma rajada de fogo furioso contra o gato mutante. Os outros pistoleiros também ficaram assustados. Deixando cair os suprimentos de suas mãos, eles rapidamente pegaram suas armas e começaram a disparar metralhadoras contra o gato mutante. Um grande número de balas formou uma cortina de fogo na região ocupada pelo gato mutante. Mas no primeiro momento o gato saltou para o telhado, acelerando continuamente em um ritmo mais rápido, evitou um grande número de balas. Quase nenhuma bala entrou em seu corpo, atingindo alguns buracos sangrentos. Se fosse um animal comum, como um tigre atingido por um rifle, sua força seria bastante prejudicada. Mas aquele gato mutante ainda tinha um par de olhos vermelhos. Ainda mais irritado, sua velocidade ficou ainda mais rápida. No telhado ele pulou continuamente, aproximando-se do grupo de Zhang Xian. Cancelamento. Cancelamento. Ligue o carro rapidamente. Zhang Xian fugiu para o veículo, rugindo para o motorista. A velocidade do gato mutante era muito rápida. Os tiros na cabeça eram muito difíceis. Não era algo que esta máfia pudesse suportar. Assim que o gato mutante diminuísse a distância, Zhang Xian não seria páreo para ele. O motorista deu partida rapidamente no veículo, acelerando. Os pistoleiros também pararam de resistir, um por um saltando em direção ao veículo. Irmão Xian, ainda não embarquei. Espere por mim. Um homem armado reagiu devagar demais, incapaz de pular para dentro do jipe. Ele imediatamente gritou em desespero. Zhang Xian fingiu que não ouviu, apenas pediu ao motorista, rápido, mais rápido. Foda-me, morremos juntos. Aquele atirador, desesperado, ergueu furiosamente a arma contra os dois jipes distantes e abriu fogo. As balas voaram ao acaso, nenhuma única bala atingiu os dois jipes. O atirador quis atacar novamente, mas o gato mutante o empurrou no chão. Uma mordida cortou sua garganta, espalhando sangue por toda parte. Depois de largar o atirador, o gato mutante olhou para os dois jipes distantes. Uma garra abriu a barriga do atirador. Baixando a cabeça, ele comeu em grandes mordidas. Maldita seja, este lugar ainda tem esses tipos de monstros. Zhang Xian olhou para trás em estado de choque, repreendendo. Desta vez ele perdeu 2 irmãos, seu poder mais uma vez enfraqueceu bastante. Isso lhe causou muita dor. Depois da Era Z, quem fosse forte, quem tivesse a arma mais forte, era o chefe. Zhang Xian perdeu 2 homens armados desta vez, afetando tremendamente sua força. No caminho, Zhang Xian pensou no que acabará de acontecer e ao mesmo tempo, seu coração se encheu de pensamentos prejudiciais. Eu deveria matar Yu Zhong. Era ele. Se não fosse ele não seria assim. Eu devo matá-lo. Assim que Zhang Xian retornou a Always Bright Village, Tiger enviou os homens para inventariar os suprimentos. Vendo a lista de produtos que Zhang Xian trouxe, as sobrancelhas de Tiger franziram. Ele perguntou, e os suprimentos? Os subordinados de Zhang Xian encontraram vários suprimentos, mas não conseguiram transportar muito antes da emboscada do gato mutante. Eles largaram a maior parte dos suprimentos para contra-atacar. Quando fugiram não havia muitos itens carregados no veículo. Zhang Xian sorriu ironicamente. Irmão Tigre, na vila de Masha ainda existe um monstro do comprimento de um tigre. Ele nos emboscou, eu também perdi 2 homens. Tiger olhou para o sorriso forçado de Zhang Xian. Hoje foi difícil para você. Volte para casa e descanse. Relaxe um pouco amanhã e ajuste seu humor. Zhang Xian revelou um sorriso para Tiger, depois se virou e saiu. Obrigado, irmão Tiger. Voltarei para casa. Depois que Zhang Xian voltou para casa, seu rosto afundou, tornando-se um tanto feio. Tiger olhou para as costas de Zhang Xian com um olhar pensativo. Capítulo 76. Cão Mutante. Na manhã seguinte, Tiger trouxe 36 homens armados para a praça da cidade. Tiger caminhou até onde Yu Zhong e seu grupo estavam tomando café da manhã e disse com entusiasmo. Como vai você? Bem preparado? Quantas pessoas você planeja trazer? Yu Zhong apontou para Shen Yao e Ji Qinggu dizendo. Já preparado. Irmão Tigre. Vou trazer esses 2. Ji Qinggu estava a apenas um passo do nível 10. Após ser promovido ao nível 10, o ponto de habilidade poderia aumentar muito sua força. As sobrancelhas de Tiger franziram, olhando para Shi Yang e Wang Xuan. Trazer esses 2 será suficiente? Que tal trazer Shi Yang e Wang Xuan também? No pensamento de Tiger, os homens são sempre mais fortes que as mulheres. Ele duvidou da força de Ji Qinggu e Shen Yao. Na verdade, na Era Z, mulheres como Ji Qinggu que ousavam lutar contra zumbis de perto eram muito poucas. Especialmente porque poucos homens possuíam esse tipo de bravura. Yu Zhong disse, não te preocupes. Se nós 3 não formos bons, então Shi Yang e o resto serão inúteis se vierem. Bem, então vamos sair. Terminando de falar, Tiger tirou Yu Zhong. A caravana serpenteou até uma pequena cidade. Depois uma pequena estrada ao longo da cidade se transformou em uma pequena montanha cercada por floresta. Depois de entrar na montanha por uma estrada sinuosa e curva, um pequeno acampamento militar apareceu diante de seus olhos. Olhando para o pequeno acampamento militar, os olhos de Yu Zhong emitiram um brilho brincalhão. Então aqui está, se não fosse pelas pessoas liderando. Seria basicamente impossível encontrá-lo. Yu Zhong definitivamente não queria abrir mão das armas do pequeno acampamento militar. Não importa se fossem pessoas, zumbis ou monstros mutantes, ter esse poder de fogo seria de enorme utilidade. Tiger ordenou que a caravana parasse depois de ver a sombra do acampamento militar. Tiger veio para o lado de Yu Zhong. Irmão Yu Zhong, o acampamento é ali. Não conseguimos nos aproximar. Os ouvidos desses animais domésticos estão em alerta. Se passarmos por lá, eles podem correr. Siga-me,
disse Yuizong a Ji Qinggu e Shen Yao, uma mão segurando o Stinger segunda, a outra segurando a espada Tang. Ao lado deles estava o esqueleto especial dos ossos brancos, e eles se dirigiam cuidadosamente em direção à base. Ji Qinggu e Shen Yao seguiram de perto Yuizong. Enquanto avançava, Yuizong perguntou de repente, Shen Yao, você já aprendeu a habilidade de manipulação de plantas? Originalmente Ji Qinggu pegou o livro de habilidades de manipulação de plantas de nível 3. Yuizong sabia que Ji Qinggu escolheu a rota de combate fechada, que ele só poderia pegar o precioso livro de habilidades de nível 3 e fazer com que seu melhor amigo Shen Yao o segurasse. Mais uma habilidade de sobrevivência. No mundo de Deus e do diabo, a força da magia é um poder que invoca o medo, mas as condições de lançamento são duras. Por causa disso, sem algum tipo de habilidade de sobrevivência, seria muito difícil sobreviver sem equipamento. Eu precisava de outras habilidades complementares para fazer isso. Shen Yao acenou com a cabeça, sim. Yuizong assistiu quando obtiveram o livro de habilidades. Shen Yao não queria esconder esse fato. Yuizong disse em voz baixa, que nível alcançou sua habilidade de manipulação de plantas? Shen Yao hesitou por um momento. Ele abriu a boca e disse, posso manipular a grama comum para crescer rapidamente e enredar os inimigos. Pessoas normais não conseguiriam se libertar. A força de Shen Yao era muito baixa. Mesmo que a manipulação de plantas seja uma habilidade de nível 3, ela não conseguiu colocar em jogo as habilidades espirituais, que eram extremamente excelentes. Se o nível de poder de Yuizong fosse alto, a manipulação de plantas era absolutamente uma habilidade assustadora. Yuizong assentiu levemente sem falar mais. As 4 pessoas se refugiaram no acampamento militar para emboscar. Yuizong deitou-se de bruços na pastagem em frente ao acampamento militar, observando o acampamento militar de longe. Ele viu uma dúzia de zumbis na pequena base militar. Eles usavam roupas militares e portavam armas, permanecendo imóveis sem se mover. Cão mutante? Yuizong espiou de longe. Ele procurou os rastros do cachorro mutante. Yuizong queria ver claramente a força do cão mutante e então fazer um plano. Se aquele cão mutante fosse um monstro acima do nível 30, Yuizong não hesitaria em selecionar a retirada. Ele não era arrogante o suficiente para pensar que eles poderiam lidar com mais de 4 monstros de nível 30. Yuizong estava deitado no chão olhando em volta continuamente. Ele tentou descobrir uma pista, mas não obteve vestígios. De repente, uma rajada de tiros de rifle e um barulho de motor de carro soaram atrás de Yuizong. Não está bem. Rapidamente, eles estão atrás. A cor do rosto de Yuizong mudou e ele avançou rapidamente para trás como um meteoro. Shen Yao e Ji Qinggu seguiram de perto Yuizong. Correndo todo o caminho, Yuizong avaliou os arredores. De repente, ao seu lado, um cão mutante completamente preto, forte como um leão, disparou como uma flecha da vegetação rasteira. Abriu a boca sangrenta como uma tigela de sacrifício mordendo Yuizong. Yuizong seria esmagado pelo cachorro White Bones, que seguia de perto ao lado de Yuizong, disparado como uma flecha, bloqueando a frente de Yuizong. O cão mutante correu para o corpo de White Bone, mordendo impiedosamente, quebrando inesperadamente o ombro direito de White Bone, fazendo voar pedaços de ossos. As balas do rifle não conseguiram penetrar no corpo de White Bones depois de terem passado pelo fortalecimento de seus ossos. Ele foi inesperadamente esmagado por uma mordida do cachorro mutante. A enorme força de mordida do cão mutante podia ser vista. Se Yuizong fosse mordido, mesmo com as roupas de proteção, ele sofreria grandes danos. Quando White Bones estava sendo mordido no ombro, Yuizong ergueu seu Stinger segunda, disparando 3 tiros contra o cachorro mutante. As 3 balas atingiram o crânio do cachorro mutante. O crânio do cachorro mutante explodiu em 3 buracos sangrentos do tamanho de um punho. Desamparado, ele caiu no chão. Uma grande esfera de experiência inundou o corpo de Yuizong. Um livro de habilidades, 2 caixas brancas e 100 moedas vitais apareceram do corpo do cão mutante. Yuizong rapidamente reuniu essas coisas em sua mochila e depois olhou para White Bones. Para salvar Yuizong, o ombro direito de White Bones foi quebrado pelo cachorro mutante. Contanto que o crânio de White Bones não fosse destruído, ele poderia recuperar os pedaços dos ossos caídos. Mas se o osso fosse completamente destruído por alguém, ele não seria capaz de restaurar os ossos desintegrados de volta ao seu corpo esquelético. White Bones se aproximou do cachorro mutante. Usando a mão para cavar o crânio do cão mutante, ele ativou uma habilidade de usar ossos. Com um puxão, a vértebra do cão mutante foi arrancada por White Bones. White Bones perfurou continuamente cada parte do corpo do cão mutante. Um canal de luz negra tremeluziu. Os ossos foram completamente absorvidos pelos ossos brancos. Seu corpo inesperadamente ficou maior. Parabéns, seu esqueleto especial usou com sucesso a habilidade de usar ossos, absorvendo o esqueleto de cachorro mutante, força 10. Uma voz estranha soou diretamente no mar de pensamentos de Yuizong. Capítulo 77 – Morte do Tigre. Depois de absorver o esqueleto do cão mutante, uma armadura começou a se espalhar pelo corpo de White Bones em uma camada fina, envolvendo-a em todo o seu corpo. Yuizong não parou, avançando rapidamente. Depois que a evolução do White Bones terminou, ele retornou como uma sombra atrás de Yuizong. Quando Yuizong apareceu na frente da caravana, uma cena miserável e sangrenta apareceu em sua vista. Cadáveres e corpos separados estavam por toda parte. 3 enormes cães mutantes do tamanho de leões saltavam em direção aos 12 atiradores restantes, caçando os humanos. Os restantes 12 rostos dos homens armados estavam escritos com surpresa. Eles basicamente não tinham nenhum método para capturar a trajetória dos movimentos dos cães mutantes. Um jipe foi derrubado na estrada, bloqueando a estrada. Ao longe, um Mer fugia descontroladamente deles. Tiger segurava uma metralhadora tipo 79 e disparava incessantemente contra os 3 cães mutantes. Ele gritou, não tenha medo. Não entrem em pânico e esperem atire. Quem se atrever a correr, papai vai atirar nele. Cães mutantes nível 20. Eles possuem agilidade e resistência extremamente altas, garras afiadas e dentes que podem morder aço. Yuizong, vendo os 3 cães mutantes vivos, sentiu a informação entrando em sua mente.
Sob a organização de Tiger, aqueles 12 pistoleiros espalharam fogo incessantemente, atingindo novamente o ataque dos 3 cães mutantes. Os 3 cães mutantes não eram invulneráveis a balas e lâminas. A metralhadora tipo 79 de 7,72 mm foi capaz de feri-los. Os olhos de Tiger viram Yu Zhong de longe. Ele gritou com urgência: Yu Zhong, salve-me rapidamente. Você só precisa me salvar, eu te darei várias mulheres lindas. Na minha casa tenho mulheres ainda mais bonitas e sexy do que Gogo Yu. Yu Zhong olhou para o tigre, sua mente emitindo inúmeros pensamentos. Desviando para o lado, ele se aproximou do grupo de Tiger. Se eles corressem em linha reta, as balas voadoras selvagens poderiam derrubá-los. Ele estava usando uma armadura protetora de 3º grau que poderia impedir tiros, mas sua cabeça não tinha proteção. Uma bala poderia derrubá-lo. Um atirador puxou o gatilho, mas nenhuma bala saiu. Sua mente entrou em pânico e imediatamente procurando seu corpo. Quase ao mesmo tempo, a maioria dos homens armados parou de atirar. A metralhadora tipo 79 dispara rapidamente, consumindo todas as suas balas. Havia apenas 2 rifles tipo 81 ainda disparando. Vendo esta cena, os restantes pistoleiros não conseguiram aguentar. Eles se espalharam confusos, fugindo em todas as direções. A mente de todos teve o mesmo pensamento. Eles não precisam superar os cães mutantes. Eles só precisam superar seus companheiros de equipe. Tiger também se rendeu fugindo para a floresta. Yu Zhong ainda estava a dezenas de metros de Tiger. Se Tiger permanecesse lá, nem mesmo Yu Zhong seria capaz de salvá-lo. Tiger tinha acabado de fugir alguns passos quando um cachorro mutante o jogou no chão como um tigre. Abrindo a boca ensanguentada, ele quebrou o pescoço de Tiger por trás. Esse personagem ambicioso e implacável que tinha grandes propósitos morreu assim, na boca de um cachorro mutante. Yu Zhong correu e pegou sua metralhadora tipo 79 ao mesmo tempo. Ele calmamente atirou em direção ao cachorro mutante. Depois de aprender a habilidade de controle de armas de fogo, a habilidade de Yu Zhong poderia ser comparada a um soldado que passou por vários anos de prática de tiro ao alvo. Dentro de 20 metros, dezenas de balas passaram pelo corpo do cão mutante, criando buracos sangrentos após buracos sangrentos. O cachorro mutante ficou furioso. Abandonando sua caçada preparada aos homens armados, ele correu em direção a Yu Zhong. Os olhos de Yu Zhong emitiram uma luz fria. Quando ele estava a apenas 5 metros de distância do cão mutante, a habilidade de andar nas sombras começou. Sua velocidade aumentou para um estado extremamente aterrorizante. O estado de passo sombrio de Yu Zhong era como um demônio correndo, evitando o salto mútuo do cachorro no momento de pico. Aproveitando o momento em que o cão mutante avançou com força, uma espada suave cortou o pescoço do cão, fazendo com que sua cabeça voasse. O cadáver do cão mutante continuou avançando por uma curta distância, finalmente caindo no chão. Um orbe de grande experiência voou, avançando em direção ao corpo de Yu Zhong. Parabéns por avançar para o nível 18. Por favor, distribua os 2 pontos de estatísticas. Absorvendo os orbes de experiência acumulados de 2 cães mutantes de nível 20 dos zumbis anteriores, Yu Zhong avançou para o nível 18. Um ponto forte. Um ponto para resistência. A mente de Yu Zhong agiu. Depois de selecionar suas estatísticas, ele correu em direção aos 2 cães mutantes restantes. No modo passos de sombra, a agilidade de Yu Zhong se distancia da distância dos 2 cães mutantes. Ele poderia simplesmente destruí-los. Yu Zhong subiu muitas vezes, além de ter as estatísticas de velocidade adicionais das roupas. Se ele não usasse passos de sombra, ele ainda estaria no mesmo nível dos 2 cães. Embora estivessem no nível 20, os 2 cães mutantes eram várias vezes mais fracos que os chefes caçadores. Eles não eram iguais aos zumbis que perderam completamente a capacidade de pensar. Isso tornou os cães mutantes muito mais difíceis de lidar do que os zumbis. Assistindo Yu Zhong derrubar um de seus camaradas, os 2 cães sobreviventes abandonaram a caça aos pistoleiros restantes. Um à direita, um à esquerda envolveu Yu Zhong. Os olhos de Yu Zhong brilharam friamente. Com velocidade crescente, ele correu em direção aos 2 cães como uma flecha. No momento em que eles estavam prestes a entrar em contato, seu corpo inclinou-se ligeiramente. A espada Tang perfurou o corpo do cachorro mutante. Foi cortado em 2 metades. Sangue sujo espirrou e órgãos intestinos deslizaram para fora. O outro cachorro aproveitou a oportunidade e pulou como um tigre. Ele correu em direção a Yu Zhong como um raio. O corpo de Yu Zhong ligeiramente curvado. Em uma corrida, ele traçou uma linha no pescoço do cachorro mutante. Pouco depois de sua cabeça se separar do corpo, o cadáver caiu no chão. Que extremo! Que estranho! Como ele pode ser tão forte? Os homens armados sobreviventes olharam para Yu Zhong, que havia matado 3 cães mutantes sozinho. Seus olhos se encheram de medo e adoração. Os 3 cães mutantes os aterrorizaram, porém, eles sabiam que 26 homens armados haviam morrido e ainda não conseguiram abater um único cão. Yu Zhong sozinho de repente matou 3. Seu poder é óbvio. Os 3 cães deixaram cair um livro de habilidades, uma caixa verde, 3 caixas brancas e 300 moedas vitais. Yu Zhong se aproximou e colocou os itens do mundo de Deus e do diabo em sua bolsa. Capítulo 78. Caos. Ji Qinggu e Shen Yao finalmente alcançaram Yu Zhong. Ele decapitou completamente os 4 cães mutantes. As estatísticas de Ji Qinggu também se concentram na agilidade, mas ela precisava defender Shen Yao, o que a atrasava bastante. Yu Zhong caminhou em direção ao corpo de Tiger. Olhando para o corpo de Tiger, suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Tiger era um personagem ambicioso e implacável. Ele foi capaz de controlar os homens armados da cidade Always Bright.
Assim que ele morreu, o equilíbrio da cidade foi quebrado. Yu Izong queria deixar a aldeia em silêncio. Yu Izong baixou a voz e gritou enquanto olhava para os 6 homens armados restantes. De agora em diante vocês estão incorporados a mim. Eles agora são meus subordinados diretos. Eles precisam ouvir meus comandos. Você entendeu? Os 6 homens armados se entreolharam confusos. Eles nunca pensaram que Tiger iria morrer, e agora Yu Izong queria recrutá-los. Um atirador teve um pouco de coragem para ir contra Yu Izong. Você não é o chefe da aldeia Always Bright, com que base pode nos recrutar? Tão pronto como meu pistoleiro terminou de hablar, White Bones, que estava de pé junto a Yu Izong, se lançou assim adelante como uma flecha. Renunciando a sua acha como torbelino, cortou através do crânio do pistoleiro haciendo que a cabeça volara, volando assim ao céu. Os 5 homens armados ficaram surpresos, segurando nervosamente seus rifles de assalto, não ousando agir da maneira mais levianamente possível, mesmo que não ousassem apontar suas armas para Yu Izong. Ao ver o atirador decapitado por Yu Izong, as sobrancelhas de Shen Yao franziram, e ele olhou para Ji Qinggu. Ji Qinggu balançou a cabeça para Shen Yao. Yu Izong olhou friamente para o atirador dizendo, recusa é morte. Você pode escolher estar sob meu comando, ouvir minhas ordens ou morrer aqui mesmo. Vamos obedecer. Nós obedeceremos. Eu obedeço às suas ordens. Yu Izong, eu quero ser seu subordinado. Irmão Yui, desejo ser seu subordinado. Os 5 pistoleiros restantes competiram com as exclamações uns dos outros. Tiger, o homem que eles seguiram já morreu. Eles também pensaram que iriam desaparecer. Ser capaz de seguir um homem forte como Yu Izong é um golpe de sorte na Era Z. Ligue o carro. Estamos voltando para a cidade Always Bright. Yu Izong entrou rapidamente no veículo e ordenou que um atirador dirigisse. O veículo que foi abatido pelo cachorro mutante já foi empurrado para fora do caminho por White Bones. 2 jipes e um caminhão Dongfeng formaram a caravana em direção a Always Bright Village. Chefe, Tigre morreu. Tiger morreu. Uma pessoa sob o comando de Zhan Xia entrou em seu quarto gritando. Neste momento, 3 lindas mulheres vestidas com roupas pretas que revelavam a pele estavam ajoelhadas no chão como cães, tentando com o coração ajudar Zhan Xian. Tigre morreu. Zhan Xian ficou inicialmente indignado por ter sido perturbado pelo treinamento de suas belas mulheres. Depois de entender as palavras de seu subordinado, seu rosto mudou. Ele chutou uma linda mulher ajoelhada à sua frente, continuando a perguntar, Shen Yuan, você tem certeza? Você viu pessoalmente? Shen Yuan falou e olhou para a linda mulher de couro preto ao mesmo tempo. Tenho certeza, eu pessoalmente vi. Esses cães mutantes cercaram nossa retaguarda e começaram a atacar. Fomos para a floresta. A última coisa que vi foi um cachorro mutante atacando o corpo de Tiger, mordendo seu pescoço. Shen Yuan era uma pessoa sob o comando de Tiger que foi subornada por Zhan Xian. O rosto de Zhan Xian ficou feliz, batendo palmas no ombro de Shen Yuan e ele disse, bom, fizeste bem. Shen Yuan espera um momento para que o assunto seja resolvido. Essas 3 mulheres, eu as darei a você. Shen Yuan disse alegremente, obrigado, irmão mais velho. Obrigado, irmão mais velho. Terminado de falar, Zhan Xian deixou rapidamente o local, reuniu seus 7 capangas e totalmente equipado. Eles rapidamente correram para a pequena casa de estilo ocidental onde Lei Zhen morava. Lei Zhen estava trabalhando. Ele viu Zhan Xian se aproximando com seus homens. Levantando uma sobrancelha, ele perguntou, Zhan Xian, o que aconteceu? Os 2 capangas de Lei Zhen ergueram as armas e apontaram para Zhan Xian. Os olhos de Zhan Xian ficaram vermelhos. Chorando, ele disse, Big Brother Lei, Shen Yan traiu Tiger. Ele e Yu Izong se uniram para matar Tiger. Isso está de acordo com o que ele me disse Shen Yuan, que foi com Tiger. Ele arriscou a vida para voltar e me contar. Nós vamos esconder isso. Irmão mais velho Lei, você precisa se vingar de Tiger. Lei Zhen entendeu a notícia imediatamente, gritando de raiva. O quê? Shen Yan se atreveu a trair Tiger? Lei Zhen olhou para Shen Yuan e perguntou friamente, Shen Yuan, fale comigo. O que Zhan Xian disse é verdade? Se você se atrever a mentir, papai vai jogá-lo nos zumbis. Shen Yuan disse chorando, irmão Lei. Tudo o que Xian disse é verdade. Lin Yu e eu vimos com nossos próprios olhos. Você tem que se vingar de Tiger. Lei Zhen ficou indignado, agarrando uma metralhadora tipo 79 com as 2 mãos, correu para frente. Foda-se. Wang Yuan, Li Juji. Vem comigo. Papai quer arrancar a pele de Shen Yan e jogá-lo aos zumbis. Os capangas de Lei Zhen também continuaram a correr. Depois que Lei Zhen saiu, Zhan Xian ordenou a Shen Yuan, leve várias pessoas para agarrar as mulheres de Xi Yang e Yu Izong e traga-as agora mesmo. Xi Yang precisa ser pego vivo. Se for atingido não tem problema. Tente pegar as outras mulheres. Se não conseguir, não tem problema. Eu entendo. Chefe. Shen Yuan acenou com a cabeça e correu com 3 homens até o local do grupo de Xi Yang. Zhan Xian avançou rapidamente e conheceu Lei Zhen. Xi Yang, você está aqui? Eu sou da Gouzi. Na vila onde residia o grupo de Yu Izong, da Gouzi se aproximou apressadamente e falou ansiosamente. Xi Yang saiu da vila dizendo, o que aconteceu da Gouzi? Xi Yang sabia que da Gouzi era os olhos de Yu Izong em Always Bright Village. Eles não tinham fundação na cidade de Always Bright. O da Gouzi local era a única fonte de inteligência. Da Gouzi disse ansiosamente, o tigre morreu. Esta é a informação que recebi de um amigo. Os olhos de Xi Yang tornaram-se solenes. Ele disse às mulheres que estavam se espreguiçando no pátio, preparando a comida e olhando os vestidos. Wang Qian e Zhan Xin fecham imediatamente a porta. Todos eles se escondem em casa. Wang Shuan e Su Jingguan pegam armas. Terminado de falar, Xi Yang pegou uma metralhadora tipo 79 e 3 pentes, revistas que jogou para Dagouzi dizendo, obrigado Dagouzi. Depois disso você é um de nós. Proteja-se. Dagouzi recebeu a metralhadora tipo 79 e 3 pentes e correu para a vila num instante. Ele só poderia espalhar a notícia, então não se atreveu a lutar. As 2 mulheres, Wang Qian e Zhan Xin, fecharam a porta com urgência, escondendo-se na vila. Rapidamente a cidade Always Bright ecoou com tiros ferozes. Shen Yuan trouxe 3 pessoas até a vila e gritou, abra a porta rapidamente.
Capítulo 79. Corra para lutar. Shen Yuan encarou a porta e gritou. Todos lá dentro ouçam. Todo mundo venha para mim. O irmão Xian quer ver todos vocês. Se eles não se revelarem por conta própria, não me culpe pela minha grosseria. Xian disse friamente, saia. Ninguém pode entrar por esta porta antes que Yuizong retorne. Shen Yuan disse indignado aos 3 homens sob seu comando. Destruam-no. Os 3 homens de Shen Yuan lançaram uma rajada de fogo em direção à fechadura da porta, explodindo-a com um estrondo e então um chute abriu. Xi Yang pegou sua metralhadora tipo 79 e deitou-se em um canto. Quando a porta se abriu, ele puxou o gatilho calmamente. Sua arma cuspiu balas como uma língua flamejante na porta. Os 2 homens armados foram derrubados indefesos. Um dos homens foi morto na hora, o outro foi baleado na perna. O trabalho, classe de Xi Yang, foi alterado para soldado. Ele também tinha a classe, habilidade de trabalho controle de armas de fogo. Sua habilidade de tiro poderia ser comparada a soldados que passaram por um treinamento rigoroso. Shen Yuan ficou surpreso. Ele se agachou e foi para o lado. O outro atirador se aproximou do outro lado da porta. Machuca. Ajuda. O atirador que levou um tiro na perna gritou intensamente e se debateu dolorosamente no chão. Foda-se. Muito feroz. Shen Yuan repreendeu. Olhando para a vila, ele de alguma forma não sabia o que fazer. Os pistoleiros da cidade de Always Bright eram uma multidão de pessoas que nunca haviam passado por um treinamento militar rigoroso. Eles eram pessoas comuns que tinham armas. Shen Yuan não sabia como atacar a posição protegida de Xi Yang sem armas pesadas. Os 2 lados estavam em um impasse. Por outro lado, Zhang Xian e Lei Zhen combinaram seus 2 grandes poderes e seguiram em direção à força de Shen Yan para atacá-lo. Com um golpe desprevenido, a força de Shen Yan sofreu pesadas perdas, a perda de 4 irmãos. Shen Yan, Shen Si e 2 outros homens armados recuaram para uma pequena casa de estilo ocidental para se defenderem. Zhang Xian comandou o ataque e repreendeu mentalmente ao mesmo tempo. Essa merda. Aquele lixo Shen Yuan. Por que ele não trouxe as pessoas? Comparado a Shen Yan, Zhang Xian tinha ainda mais medo de Yuizong. Portanto, ele aproveitou a oportunidade para tomar o poder do povo Always Bright. Ele já considerou todos os aspectos completamente. Ele só precisava agarrar Xi Yang e Luwen, então ele poderia forçar a submissão de Yuizong. Com exceção de Tiger, Lei Zhen e Shen Yan não mereciam a consideração de Yuizong em suas decisões. Tiger trazia os homens armados mais fortes para o seu lado sempre que saía. Zhang Xian não se atreveu a agir com a menor precipitação. Ele só poderia honestamente se tornar o cachorro de Tiger. Por causa da crueldade de Tiger, ele nem se submeteria se você matasse as mulheres dele. Ninguém poderia suprimir as ambições selvagens de Tiger. De longe, um veículo chegou com o som de um motor roncando enquanto os 2 lutavam ferozmente. O rosto de Zhang Xian mudou. Ele não calculou que Yuizong poderia voltar tão rapidamente. Yuizong voltou tão rapidamente? De acordo com a estimativa de Zhang Xian, deveria ter demorado muito para Yuizong lutar contra os 4 cães mutantes. Neste tempo ele poderia capturar completamente a cidade Always Bright. Ele não precisava temer as ameaças de Yuizong porque naquela época ele teria reféns. Yuizong voltou. Merda, matando inesperadamente o irmão Tiger. Eu tenho que me vingar do irmão Tiger. Os olhos de Lei Zhen ficaram vermelhos, rosnando. Ele apressou seus 5 seguidores na direção do portão da cidade. Tiger deu grande gentileza a Lei Zhen sem menosprezá-lo. Lei Zhen estava determinado a pagar tudo por Tiger. Zhang Xian olhou para a cabeça quente de Lei Zhen zombando em sua mente. Idiota. Vem comigo. Considerando por um momento, Zhang Xian trouxe os 8 homens sob seu comando para a residência de Yuizong. Temos uma situação. Pare o carro, saia e prepare-se para a batalha. Mate completamente todos que nos confrontarem com uma arma. Suas sobrancelhas franziram e ele deu ordens ao motorista. De longe, Yuizong entendeu os sons intensos dos tiros. O motorista parou rapidamente o veículo. 5 homens armados, Yuizong e Ji Qinggu, saíram do veículo. Os 2 jipes não conseguiram parar as balas. Ao se precipitar diretamente, ele sem dúvida se tornaria um grande alvo. Yuizong também não conseguiu colocar suas habilidades em ação no veículo. Os olhos de Yuizong emitiram uma luz forte. Ele emitiu uma ordem terrível para White Bones. Deixe-me, com exceção das pessoas que viajam comigo, matar todos que carregam uma arma. Os seguidores juramentados de Yuizong e as mulheres estavam todos em Always Bright Village. Ele já estava com muita raiva. Seus pensamentos se tornaram assassinos. Ao receber o comando de Yuizong, os olhos de White Bones brilharam com a magia ardente da alma, avançando em direção a Always Bright Village como um redemoinho. Yuizong apontou para um atirador alto e magro entre os 5 que parecia ter cerca de 25 ou 26 anos, dizendo: Liu Yan, estou fazendo de você o líder deste pequeno esquadrão. Este pequeno esquadrão seguirá suas ordens. Depois de entrar na aldeia, quem apontar uma arma para nós, saquear, estuprar mulheres, saquear provisões, todos serão mortos por nós. Vou limpar esses bastardos primeiro. Liu Yan estava feliz em seu coração. Ele se levantou e disse: sim, irmão Yui, eu garanto a conclusão da missão. As 2 mulheres, Ji Qinggu e Shen Yao, tinham um coração mole. Antes da Era Z, essas eram boas qualidades. Mas eles não puderam cumprir as ordens ordenadas por Yuizong. Aqueles 2 não poderiam matar pessoas, nem executar o comando de Yuizong. Yuizong também entregou a missão apenas aos homens armados que estavam sob o comando de Tiger. Quanto à sua confiabilidade, Yuizong não pensou muito nisso. Afinal, eles não tinham mais ninguém. A figura de Yuizong brilhou, seguindo atrás de White Bones. Abrir fogo. White Bones tinha acabado de se aproximar de Always Bright Village. Lei Zhen rugiu para aqueles sob seu comando. 6 homens armados pegam rifles tipo 81 e metralhadoras tipo 79 e espalham fogo nas proximidades de White Bones.
White Bones saltou como um macaco em zigue-zague, evitando o disparo da bala. Algumas balas simplesmente atingiram sua armadura óssea, incapaz de quebrar seu esqueleto. White Bones já tinha 3 vezes a aptidão física de uma pessoa comum. Seus movimentos eram extremamente ágeis, fechando a distância de 100 metros num piscar de olhos. Correndo diante do grupo de Lei Zen, ele saltou, saltando bem na frente de Lei Zen. Desistindo do machado, o crânio de Lei Zen foi lançado voando. O sangue se espalhou por toda parte. O cadáver sem cabeça de Lei Zen caiu no chão. Um atirador ao lado estava coberto com respingos de sangue de Lei Zen. Ele gritou de medo. Puxando o gatilho, ele pulverizou loucamente White Bones. Capítulo 80. A morte de Zhang Xian. O corpo de White Bones brilhou, esquivando-se de quase todas as balas. Então ele balançou o machado. Aquele militante foi decapitado, o sangue espirrando em direção ao céu. White Bones, desde que Yu Zong o convocou, estava decapitando zumbis. Agora, seu estilo de luta se tornou um hábito especializado em cortar a cabeça de suas presas. Monstro! Monstro! Estar próximo de White Bones, que era feroz e brutal, além de ter seu líder decapitado. O desejo de batalha dessas forças militares ruiu e eles começaram a fugir em todas as direções. Para reduzir o peso sobre seus corpos, eles jogaram no chão os fuzis tipo 81 e as metralhadoras tipo 79, jogando fora seus capacetes bem como sua dignidade. Dava para ver que essa cena era verdadeira, um site vergonhoso. Jogar o capacete pode significar jogar fora o orgulho. White Bones estava determinado a seguir as ordens de Yu Zong. Ele aparentemente apareceu como anjo da morte com seu machado, decapitando os militantes que ainda não haviam abandonado as armas de fogo. Em poucos instantes, os militantes que ainda tinham armas de fogo foram decapitados. Aproveitando o período em que White Bones estava decapitando aqueles militantes, a figura de Yu Zong brilhou. Ele entrou em Always Bright Village e foi direto para sua vila. Depois que White Bones terminou de decapitar os inimigos, ele correu atrás de Yu Zong. Não muito depois da partida de Yu Zong, Liu Yan e seus 4 membros da equipe chegaram à aldeia. O irmão Yu é realmente impressionante. Liu e os demais membros da equipe na aldeia observaram os cadáveres decapitados dos demais militantes. Em seus corações eles estavam com medo, mas também se sentiam com sorte. Eles se sentiram sortudos por terem tomado a decisão certa. A equipe de 5 homens de Liu Yan tinha armas. De um lado apanhavam as armas no chão e do outro atiravam impiedosamente nas pessoas que tentavam aproveitar a confusão e roubar a mercadoria. Shen Yuan, o que você comeu? Por que você não atacou aqui? An Xian chegou à residência do grupo de Yu Zong. Olhando para Shen Yuan escondido na porta, ele ficou furioso. Ele não pôde evitar amaldiçoar. Se ele não conseguisse capturar os amigos e mulheres de Yu Zong, sua chance de conquistar a aldeia seria destruída. Shen Yuan gritou dizendo, irmão Xian, Xiang tem armas. 2 dos meus irmãos foram assassinados. Não podemos nos apressar. Zhang Xian parecia feroz, pegando uma pistola que apontou para a cabeça de Shen Yuan gritando, acabe com sua porra de bobagem. Eles imediatamente correm para o papai e derrubam Xiang. Pegue as outras pessoas. Caso contrário, papai vai atirar em você. Zhang Xian rugiu para os outros homens armados. E todos vocês. Todo mundo está correndo para me encontrar. Se eles não pegarem as pessoas lá dentro, todos morreremos. Sim, irmão Xian. Shen Yuan cerrou os dentes. Com uma cara azeda, ele se virou para a porta e correu para dentro. Pistoleiro após atirador correram para a porta como a maré. Xiang se escondeu nas sombras. Ele puxou o gatilho assim que o grupo de Shen Yuan entrou correndo. Ele esvaziou um pente imediatamente, um fogo denso engolindo a entrada. 3 dos homens armados que corriam foram derrubados no chão. Shen Yuan também foi atingido por uma bala, mas rolou para o lado. Aproveitando o pente vazio de Xiang, os outros homens armados abriram fogo, varrendo a localização de Xiang. Ao mesmo tempo, sob o fogo suprimido, invadiram o pátio. Xiang rolou por perto, deixando sua posição original, e se escondeu na vila. As roupas defensivas de nível 2 podiam parar balas de pequeno calibre, mas não eram invencíveis. Ele morreria se fosse atingido na cabeça. Escondidas dentro de casa, as mulheres tinham medo de morrer. Eles nunca pensaram que encontrariam inesperadamente um tiroteio. Antes da Era Z, essa era uma visão vista apenas em filmes e na televisão. Os homens armados correram para o pátio. Uma luz mágica amarela apareceu no chão. Em seguida, uma ponta de 3 metros de comprimento explodiu repentinamente do chão, perfurando diretamente um atirador. Sangue derramava incessantemente da ponta do bico. Esse aumento repentino deixou os homens armados em pânico extremo e destruiu sua motivação, um por um buscando cobertura para escapar. Xiang aproveitou a vantagem com uma rajada de fogo. Depois de derrubar 2 homens armados, ele imediatamente rolou para perto. Xiang tinha acabado de rolar para o lado, quando uma concentração de balas atingiu sua posição original, atingindo a parede, enchendo-a de buracos de bala. Zhang Xian cerrou os dentes pensando, droga, nunca pensei que Xiang fosse tão severo. O trabalho, classe de Xiang era soldado. Com a habilidade de controle de armas de fogo, seu nível de tiro superou em muito a multidão controlada por Zhang Xian. As tropas trazidas por Zhang Xian foram forçadas a cessar o avanço devido à falta de munição. O número de balas que cada pessoa disparou não foi inferior a 100, portanto, em termos de precisão, basicamente não tinham nenhuma. Entre rapidamente. Derrube-o. Zhang Xian rosnou. Ele pulou do convés e correu para a vila. Outro atraso foi desfavorável. Eles ainda tinham 5 pessoas, tinham a vantagem dos números. Se eles demorassem, seria um problema. Quem você quer derrubar? Por trás de Zhang Xian, uma voz gelada passou. O coração de Zhang Xian gelou e ele imediatamente se aproximou. No momento seguinte, tiros concentrados de balas caíram sobre os 5 atiradores, passando por 2 deles e derrubando-os no chão. Yu Zong entrou no pátio com uma metralhadora tipo 79 em uma mão e uma espada Tang na outra. Ele atacou os homens armados como uma chita. Um golpe. A cabeça de um atirador respondeu voando para o chão. White Bones também apareceu como uma sombra ao lado de Yu Zong. O machado fez voar a cabeça do último atirador. Em todo o pátio, apenas Zhang Xian permaneceu. O rosto
rosto de Zhan Xian estava em pânico. Ajoelhando-se no chão, ele implorou a Yue Zong, não me mate. Yue Zong, não me mate. Eu quero desistir. Desejo me render e ser seu cachorro. Não me mate. Eu vou te dar todas as mulheres lindas. Eu imploro, não me mate. Embora Zhan Xian parecesse cruel e arrogante antes, sua verdadeira natureza era de muito medo da morte. Ele implorou misericórdia a Yue Zong assim que algo deu errado. Yue Zong olhou friamente para Zhan Xian. Sua mão gesticulou com a espada Tang, um golpe que fez a cabeça de Zhan Xian voar. A cabeça de Zhan Xian caiu rolando no chão, seus olhos cheios de medo e terror. A pressão que o grupo de Zhan Xian exerceu sobre Xi Yang não foi pequena. Carregando armas, a quantidade de perigo era muito maior para Xi Yang do que os zumbis comuns poderiam ser. Yue Zong disse, eu cuidarei do assunto. Fique aqui e proteja-se aqui. Além de nós, não deixe ninguém entrar. Xi Yang disse, sim. Depois que ele terminou de falar, Yue Zong saiu rapidamente. Os 4 chefes da aldeia Oisbright representavam as 4 maiores potências da aldeia. A força militar de Tiger foi destruída entre os 3 cães mutantes. O poder de Lei Zhen e Zhan Xian foi destruído pelas mãos de Yue Zong. Agora, a única coisa que restou foi a força militar de Shen Yan. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.